pedagoga aqui do Instituto. Nós vamos começar a nossa palestra, então, de hoje, do projeto Empreendedorismo Turbinado. A palestra é sobre processos simples para negócios sustentáveis. E nós temos nosso convidado de hoje, Dr. Breno Curzio. É sempre um prazer ter você aqui conosco, viu, Breno? Que bom, igualmente. Pessoal, eu peço aí vocês, né, para participarem aí ativamente da nossa palestra. Vocês podem participar tanto escrevendo aqui no chat, ou então abrindo o microfone, falando com o Dr. Breno aí, tira suas dúvidas, façam comentários, que tudo isso enriquece muito aí a nossa palestra. Nós, além de dar as boas-vindas a vocês, eu gostaria primeiro de também passar aqui um vídeo dos nossos patrocinadores, para vocês conhecerem as empresas, né, que nos apoiam, que garante aí para a gente trazer os conteúdos de forma gratuita para vocês. Também quero agradecer ao Fundo Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte pela parceria. Então, vamos dar início primeiro passando o vídeo. É você que vai passar, Ítalo ou doutor Breno? Acho que é o Ítalo, ele está É. compartilhando. Ok. Luciano, você ainda vai dar algumas palavrinhas ou só para eu já saber se a palavra está comigo ou não? Sim. Pessoal, então, nós vamos passar então a palavra para o doutor Breno. Seja bem-vindo, viu, Breno? A palavra Obrigado. está com você. Obrigado, né? Queria aí primeiramente agradecer, tá, Luciano, pela breve apresentação, também pelas boas-vindas. Como você falou, é um prazer também estar aqui, né? Com certeza, tá aqui com o IPPE, né? Sempre que a gente está podendo fazer essa parceria aí, é incrivelmente positivo para mim. Espero que, como você falou, né, para vocês também. Então, queria deixar já meu agradecimento aí para a Luciene que está com a gente, o Ítalo, né, que né, sem eles a gente não conseguiria estar aqui hoje tão bem. Reforçar os nossos agradecimentos aos aportadores, né, aos nossos patrocinadores que a gente passou aí o vídeo. Vocês viram que são pouquinhos, né? É bem pouquinho, pouca gente, né? Um vídeo bem bacana mostrando para a gente quem que está aqui apoiando e permitindo que a gente esteja aqui hoje, né? Com as condições que a gente está, com a frequência, com a quantidade de projetos, enfim, né? Hoje em particular aqui no Turbinado, mas a gente sabe que a gente está sempre com várias atividades. Então, queria reforçar aí esse agradecimento, né? Dizer que ao final a gente também vai ter alguns comunicados legais, né? Para falar para vocês algumas outras atividades que estão por vir. Então, sempre fiquem até o finalzinho para a gente conversar um pouquinho.
conversar com vocês outras atividades que vocês podem estar se inscrevendo. E como a Luciane já falou muito bem, hoje a gente está aqui falando um pouquinho de processos simples, né, para negócios sustentáveis. Meu nome é Breno, né? Como vocês já sabem, eu sou advogado. Eu trabalho atualmente mais na área de contratos, assim, de empresa, então acabo que participo bastante, né, de processos, né? Acaba que envolve, né, processos de área comercial. Enfim, isso tá bastante presente também na na minha caminhada profissional. Eu, né, sou formado em Direito, sou advogado e tenho também, né, em andamento, tenho me especializado aí bastante nessa área de contratos. Já pude também fazer especialização em gestão de pessoas e processos, então com certeza vai contribuir, contribuir bastante para a gente estar aqui hoje à noite falando sobre isso. Inicialmente, eu reforço, né, o pedido para que quem quiser, quem ficar à vontade, sempre quiser estar participando, mandando mensagem aqui no chat para estar interagindo com a gente. Pode também abrir o microfone, quem se sentir à vontade, né? Isso não tem problema algum, inclusive até um pedido que eu faço, quanto mais vocês participam, mais a gente engrandece a nossa noite e torna ela única, né? Porque com as trocas que a gente tem aqui, com as perguntas, com o raciocínio que a gente vai desenvolvendo, né? A gente está aqui para apresentar muita coisa, mas também todo mundo está aqui para aprender, para absorver, para ter uma troca, um momento bem bacana. Então, todo mundo que quiser e puder estar aí interagindo vai ser de muita importância e vai agregar bastante. Então, reforço esse convite para, né, ao longo da noite, a qualquer momento, né, vou estar interagindo com vocês também, mas fiquem com a total, vontade aí para poderem participar aqui conosco. Então, entrando um pouquinho aí no nosso assunto, quando a gente pensa, né, em processo, em sustentável, inicialmente a gente acaba que tem alguma coisa já na nossa mente, né? Quando a gente pensa na palavra processo, na palavra sustentável. E eu sempre gosto de iniciar, né, as nossas apresentações refletindo um pouco, porque às vezes a gente já parte do pressuposto que a gente sabe sobre aquilo, e com certeza a gente tem um conhecimento prévio, a gente tem uma boa noção do que aquilo é, mas às vezes a gente sabe, mas não é um assunto que necessariamente a gente refletiu, que a gente já fez uma reflexão sobre aquilo, pensou um pouco melhor o que que seria de fato. Então, assim, se alguém já quiser aí participar, quando a gente pensa em processo, em sustentável, o que que a princípio vem à mente? Vem uma coisa assim fácil, difícil, parece que é complicado, parece que é uma coisa fácil, parece que é algo próximo de nós, ou parece que é uma coisa muito distante. A princípio, quando vocês ouvem, né, essas palavras, né, processo, sustentável, o que que vem à cabeça, né? Assim, quem quiser digitar aqui no chat, eu estou de olho. Quem quiser também abrir o microfone, que seja uma palavra, né, um sentimento. O que que vocês pensam, né, quando se deparam com esse tema, né? Processo, sustentabilidade. O que que a princípio vem aí para vocês quando vocês pensam sobre isso? Ó, a Isadora já começou a participar aqui, ó. Ela falou, ela pensa em organização. Gostei, acho que é uma palavra que combina bastante, né? Quando a gente pensa em processo e sustentabilidade. Com certeza é uma palavra que está muito aliada, né? E ajuda a explicar bastante esses temas. Mas alguém quer compartilhar o que que vem à mente, né? Ou quando viu esse tema e se inscreveu aqui hoje, o que que pensou, né? A Liliane comentou aqui que para ela, a princípio, né, essas temáticas parecem algo mais difícil, né, de implementar, mas que depois é positivo, né? Então, também eu concordo, né, que a princípio, quando a gente pensa nisso, né, em processo, pode parecer uma coisa talvez um pouco complexa, talvez um pouco difícil de a gente conseguir implementar, mas que o objetivo daquilo é, digamos, facilitar as coisas, né? Eu já tô dando um pouco, né, mexendo um pouco ali na fala da Liliane, mas eu concordo também. Quando a gente pensa, às vezes, em processo, a gente pensa em fazer algo, né? Então, implementar uma coisa com o objetivo de facilitar, né? Então, com certeza, isso também já conversa bastante aí com o significado de processo. A Luciene também falou para a gente é um método de ação, também, né? Concordo, né? Com certeza, quando a gente pensa em processo, a gente está pensando em agir, né? E para isso a gente tem que ter um método, ou seja, a gente tem que ter uma estratégia. Ó, tô gostando, hein? Tá todo mundo participando bastante.
etapas a se seguir para chegar num objetivo. Quando a gente pensa em processo, a gente pensa em algo grande, né? A gente não pensa em fazer só uma coisa, a gente pensa em várias etapas, vários passos para chegar em algum local. Gostei muito também. Aí a Mara, sequência de ações, ó, todo mundo tá indo no mesmo sentido. Tô feliz até, né? Que ninguém tá falando muito que parece ser uma coisa chata, complicada. Também falaram aqui, um processo sustentável para amenizar os recursos, né? Ou seja, talvez uma forma de otimização, né? De usar menos recurso, menos tempo, né? Facilitar um pouco as coisas. Acho que é por aí também. A Ana quer falar, pode falar, Ana. Obrigada, professor. Boa noite, Ítalo. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite. Professor, processo, eu acho que em todos os sentidos é uma coisa complicada. Eu não sou advogada, mas sou bacharel em direito. Então, Então você. processo para mim, vamos dizer assim, é brama ou é bronca? É bronca. Então, eu assim, também eu concordo, até puxei essa pergunta, porque eu imaginei, né, que muitas pessoas, até o mesmo quando a gente pensa, né, vamos pensar num processo, vamos elaborar um processo, né, vou te explicar um processo, a princípio a gente pensa, ih, lá vem, né, vem uma coisa muito complexa, muito grande, muito, né, assim, muitas etapas, muito complicado, e assim, eu acredito que um processo ele possa ser isso sim, né? Ele pode ser uma coisa muito complicada, muito extensa, muito, né, ramificada, com muitas exceções. Com certeza, acho que um processo pode chegar nesse local. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco também como desmistificar um pouco essa noção que a gente tem de que um processo sempre, né, vai ser muito complicado, ou que aquilo ali é excessivamente complexo. Então, tá tudo certo, né? Tudo que todo mundo disse aqui faz total sentido, né? A E gente o não está aqui para. financeiro, Breno? Financeiro também, né? Projetar o Sim, financeiro. sim, com certeza, né? Exatamente. Quando a gente pensa em processo, né? Em criar um processo, a gente pode pensar nisso em diversas esferas, né? Até na nossa vida pessoal, mas pensando aqui no empreendedorismo, a gente pode pensar em várias, né? Em vários tipos de processo. Então, né, a intenção aqui inicialmente foi a gente realmente trazer né, essa construção coletiva do que seria esse processo, e a gente refletir um pouco e pensar, ok, tudo que foi dito aqui faz sentido, mas a gente está aqui hoje para pensar numa forma mais amigável, digamos assim. A gente quer falar de processo de uma forma para a gente conseguir dar os nossos passos, né? Para quem começou ainda dar os primeiros passos, para quem já começou talvez ajudar, para quem, né, já está um pouco mais na frente, pensar talvez como aprimorar, e a gente vai ver que isso tudo faz parte, que todo processo ele tem que começar de algum Não, local, senhora, né? você não estava sentada lá? Então, assim, quando a gente pensa em processo, a gente precisa de pensar assim, temos que começar de algum lugar, não é mesmo? Então, quando a gente vai começar, a gente não começa lá do mais complexo, a gente tem que começar, né, de uma etapa mais simples, de onde a gente entende. Então, quando a gente está aqui falando hoje de processo, a gente não está falando de uma burocracia, né? Então, trouxe aqui para vocês, o processo não é para ser uma burocracia. O que que é burocracia, né? É algo excessivamente complicado, excessivamente complexo, com muitas etapas, que às vezes é moroso, que é complicado, que tem muito entrave. O processo ele não precisa ser assim, né? Então a gente tem que pensar aqui, né? Juntando aí um pouquinho do que todo mundo disse, o que que a gente poderia falar? A gente poderia falar que o processo ele é uma sequência. Quando a gente pensa em sequência, né? Vão indo aos pouquinhos de palavra em palavra, né? Eu gosto de fazer assim, que eu acho que vai ajudando a gente a sedimentar esse conhecimento. Então, o processo ele é uma sequência, né? Quando a gente pensa em sequência, a gente pensa que essa noção de etapas, né? De passos, o primeiro vem uma coisa, depois vem outra, né? Então, a gente precisa de uma sequência, ou seja, não é só um movimento, e esses movimentos, eles têm uma progressão, né? Ele precisa de uma etapa para ter a seguinte, né? Ele não pode ser de qualquer maneira. Então, ele é uma sequência organizada, né? Entra também nessa noção de organização de ações, né? Ações, planos, enfim, observações que vão gerar um resultado previsível. Então, essa é a intenção da gente ter um processo, é a gente tentar esquematizar ações, passos que vão levar a um resultado previsível.
ninguém está aqui falando de um processo 100% infalível, né? Mas com certeza, quando a gente tem um processo que é minimamente bem feito, bem organizado, bem estruturado, isso vai aumentar as chances de a gente ter um resultado previsível, né? Isso aumenta bastante a nossa chance de ter um tipo específico de resultado esperado com esse processo. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho disso. Então, coloquei aqui até para vocês. Mesmo no MEI, né, ou no pequeno empreendedorismo, ou como eu gosto de falar, até mesmo no nosso dia a dia, né, como pessoas físicas vivendo na nossa casa, a gente tem os nossos processos, né? A gente sabe, igual comentaram ali já, olha, tem o processo do financeiro, né? Que tem que seja, olha, tem que cobrar o cliente, tem que, né, emitir uma nota, tem que pegar, tem que faturar, tem que depois mandar para o contador, enfim, tem que anotar. A gente sabe que a gente tem isso, e até no nosso dia a dia, né? A gente tem nossos pequenos processos. A gente tem o nosso processo para se arrumar para dormir. Ah, primeiro eu tomo um banho, aí depois eu passo meu creme no rosto, aí eu deito, eu leio. Então, a gente tem os nossos processos. E a gente sempre faz isso o quê? Com o objetivo de chegar num lugar melhor, digamos assim, né? A gente tem o objetivo sempre de chegar num resultado que para nós é positivo. O projeto já é um processo, né? A Mariane questionou. Eu entendo que sim, né? Acho que o projeto ele pode ser um processo em si mesmo, né? Quando você entra no projeto, né? Então, dentro de um projeto, você vai ter várias etapas, também com objetivo. Então, eu entendo que o projeto pode ser visto como um processo, e assim como projetar algo pode ser uma etapa dentro de um processo, né? Então, você pode ter um processo maior, e dentro de uma das etapas desse processo, você ter um projeto, né? Ou seja, você organizar, né? Juntar informações, esquematizar, também pode ser, né? Uma etapa. Então, acho que faz sentido também pensar dessa maneira. Então, seguindo aqui um pouquinho, né? Então, quando a gente está pensando, né, em processo, não vão pensar na coisa mais complexa, vão sempre partir, né, de uma ideia do mais simples, que a partir disso a gente consegue crescer e elaborar. Então, exemplos simples, né? De uma pequena venda, né? Coloquei até uma imagem aí para você, né? Para vocês, por exemplo, uma pequena artesã produzindo as suas peças, né? Então, a gente tem aí, né, no topo, né, aqui na esquerda, a gente tem ela produzindo a peça dela, ali enfim, até me fugiu a palavra, né? Onde, na oficina dela, no ateliê dela. E, no segundo momento, tem um processo ali, por exemplo, de venda diretamente ao cliente, ali no caixa, né? Então, por exemplo, ela pode vender ali algo que ela já tem em estoque e depois ela está fazendo até uma venda à distância, né? Seja numa compra na internet ou essa mesma moça que foi na loja dela que fez uma encomenda, né? Para ser entregue uma peça que é feita depois, que está em falta, uma peça, né, que é feita, enfim, dedicada, né, particular daquela pessoa. Então, a gente vê que em qualquer negócio, né, falando um pouco aqui mais de negócio, de empreendedorismo, vão sempre existir processos. Então, exemplos simples, né? Atendimento ao cliente, venda, entrega, cobrança. Como a gente falou, isso tudo pode ser etapas, né, de um mesmo processo, assim como a gente pode entrar em cada um desses e destrinchar em etapas dentro disso. Então, quando eu penso, né? Ah, numa venda, ok, né? Venda como um todo. Então, eu vou atender o cliente, eu vou formalizar a venda, eu vou entregar, eu vou cobrar. Olha aí, são etapas de um processo de venda. Mas eu posso ir mais a fundo. Atendimento ao cliente. Olha, como é que é o atendimento ao cliente? Primeiro ele chega na loja, aí eu abordo ele, eu pergunto se ele está procurando algo, dou um espaço, depois eu sugiro algo, eu mostro, eu tenho um catálogo, ou se é online, né? Eu tenho um WhatsApp, eu tenho um Instagram. Então a gente percebe que tudo a gente consegue transformar num processo, né? Até mesmo etapas de um processo, quando a gente vai entrar, digamos, né, no detalhe, pode até mesmo transformar essas etapas em pequenos processos. Mas, se a gente não ir com calma, a gente enlouquece, né? Porque muito detalhe, muita coisa, parece que a gente não consegue chegar em local nenhum. Então, novamente, a gente está aqui hoje para discutir um pouco como simplificar e começar de algum lugar, né? E a gente vai até ver, inclusive, né, que
aprimorar faz parte, mas vamos devagarzinho, senão, né, senão eu conto já tudo que a gente vai falar hoje. Então, como eu coloquei ali para a gente refletir, se a gente tem algo que acontece sempre, né, no nosso cotidiano, com alguma frequência, né, esse exemplo aí que eu dei, por exemplo, da venda, né, uma pequena empreendedora, ela tem um processo, ainda que ela não tenha estruturado ele. Ou seja, ela pode nunca ter pensado sobre ele, ela pode não ter organizado, ela pode, né, nunca ter refletido, nunca ter realmente pensado nisso como um processo, mas isso não significa que ela não tenha um processo. Ela pode ter um processo que não está necessariamente estruturado, né? A gente não está falando aqui que não funciona, que é errado, não é isso. Mas não é uma coisa que ela pensou, né? Que ela organizou, que ela estruturou, e a gente vai ver como que é positivo ter um processo estruturado também, né? Como que isso melhora as nossas chances de ter um resultado positivo. Então, falando um pouco ainda, né, do que de fato seria um processo dentro de um negócio, como eu trago aí para vocês, é muito importante que os processos eles sempre vão existir, né? Então, hoje mesmo, todo mundo que está aqui, se a gente for parar para pensar, seja na vida pessoal, seja como, né, empreendedor, seja no nosso trabalho, né, como atuando como pais, filhos, como donos de casa, a gente sabe que a gente tem vários processos no nosso dia a dia, né? Ah, para eu cozinhar um alimento, eu preciso de ir no mercado, eu tenho que me organizar, para pegar um filho na escola, né? Para pagar minhas contas, para investir o meu dinheiro, né? Para trabalhar, eu tenho um processo, como que eu atendo um cliente, como que eu atendo ao meu chefe, se eu checo os meus e-mails diariamente. Então, esses processos, eles estão aí, né? Eles fazem parte. A questão é, muitas vezes a gente tem o que a gente chama aí de processos invisíveis, né? Que seriam esses processos que não estão necessariamente estruturados. Então a gente pode falar que eles podem vir a ser inconsistentes, porque quando você não tem uma coisa bem estruturada e bem organizada, às vezes você vai acabar fazendo cada vez de um jeito, né? Isso por si só não é necessariamente negativo, mas quando a gente vai trazendo essa ideia para um negócio, a gente pode perceber que está sempre dependendo da memória e cada vez executando esse processo de uma maneira diferente, isso pode sim trazer coisas negativas, né? A percepção de um cliente, de um tratamento diferente, né? Que cada vez que ele foi de um jeito, um dia você fez uma coisa que ele gostou muito, no outro você já não fez mais, então ele já sente que você foi menos atencioso. Quando você às vezes cobra cada cliente de um jeito, às vezes você pode se desorganizar. Quando a entrega, né, não bem estruturada, como é que vai ser? Às vezes você depende um dia de um motoboy, outro dia você que vai fazer, outro dia de um colega, de um filho. Então, a falta da organização desse processo pode sim trazer aspectos negativos e contribuir para uma desorganização. Então, a gente fala que quando a gente repara que temos um processo, o que que seria esse processo? Seria essa repetição, né, de algo que eu faço todo dia, ou quase todo dia, ou com alguma frequência, e que, né, são várias etapas para se atingir um objetivo, a gente começa a entender que a gente pode perceber isso como uma necessidade de eu começar a esquematizar um processo, ainda que seja simples, porque como a gente conversou, tudo tem que começar de algum local. E a gente não começa do mais difícil, a gente começa do mais simples, né? Às vezes pode até desanimar, que a gente fala, poxa, mas se eu fizer muito simples, nem vai mudar muito minha vida, nem vai, né? Tipo, poxa, o simples eu já estou fazendo. Mas a gente vai começar a ver aqui que ter esse simples, bem organizado, estruturado, visível na nossa frente vai fazer muita diferença. É, alguém comentou aqui, né? Acho que a Beatriz falou que essa palestra veio na hora certa. Ela trabalha na feira e agora resolveu vender para a internet. Ah, que bom, Beatriz. Então, né? Conta aí com a sua participação. Pode participar mais ainda que eu vou gostar bastante. Tá bom? É, peraí que acho que foi. Pronto. Então, como a gente falou, a gente já falou um pouquinho do que seria processo, né? A gente já discutiu junto, já trouxe um pouquinho do que está no nosso imaginário. Então, vamos começar a pensar sobre processos simples, né? Que é o que a gente tem o objetivo aqui hoje. Quando a gente fala de simples, não significa simplório, né? Raso, não é isso. Mas é o simples, é o básico que funciona, é começar de algum lugar. Então, um processo simples não significa necessariamente
um processo pequeno, simples, resumido. Não, porque eu também não posso resumir a ponto do processo não funcionar, né? Eu tenho que ter o mínimo, e esse mínimo vai variar, né? Às vezes, se é um processo extremamente simples, realmente, muito curto, às vezes poucas etapas são suficientes. Mas às vezes, se eu estou tentando me organizar para fazer uma atividade que é mais complexa ou de maior importância, ainda que eu vá fazer um processo simples, às vezes ele pode ter várias etapas, né? Então, uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Quando a gente pensa em simples, tem que ser um simples que funciona, né? Ele tem que ser, ele tem que atender, ele tem que atender ao mínimo necessário. Então, a gente vai falar de outra forma. Não é que não tem a ver se tem menos etapas ou não, não é isso. Quando a gente está falando de processo simples, a gente vai pensar no menor número de etapas necessárias para gerar um resultado confiável, um resultado positivo. Então, assim, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu preciso, então, para linkar esses dois extremos, eu preciso de criar uma ponte, né? Então, se a gente está aqui, né, nessa a ponte pequenininha não vai me servir. Ela tem que fazer eu chegar do outro lado, né? Às vezes não preciso no primeiro momento de uma ponte de diamante com uma estrutura, né, com 500 milhões de hastes, não. Às vezes no inicinho, né, basta uma tábua que às vezes já vai resolver. Então depois a gente melhora essa ponte, mas a ponte tem que chegar no local que a gente quer, que a gente vai chamar desse resultado confiável e positivo. Então, quando a gente pensa nisso, o que que a gente pensa? Sem etapas inúteis, ou seja, descartar aquilo que não agrega, que não é necessário, que não está fazendo tanta diferença, que às vezes me traz muito gasto, né, seja de energia, de tempo, de dinheiro, e não me traz não me deixa mais próximo desse resultado. Então, sem retrabalho, ou seja, sem fazer de qualquer jeito ali aquela etapa e depois eu faço de novo. Não, porque, né, a gente sabe que fazer duas vezes a gente gasta mais tempo. Sem improviso também. Claro que todo processo tem que ter alguma flexibilidade. A gente sabe que nem sempre o processo ele vai atender a tudo, né? Às vezes vão ter situações que saem um pouco do roteiro, mas isso não pode ser a regra, né? Então, aquele processo para a maioria, né? Do que me atende ali, né? Do que ele visa atender, tem que ser suficiente. E ele também, né? Uma coisa que vai ser importante a gente falar é que, né? Idealmente, ele não pode depender exclusivamente de uma pessoa. Então, assim, um processo que se o patrão, né? Ou, às vezes a gente não está lá um dia, em um momento ele não funciona, não é um processo tão bem estruturado assim, né? A gente sabe que não é qualquer um que vai pegar aquele processo e entender, mas tem que ser um processo que comunique bem, que seja simples e suficiente para que, na nossa ausência, alguém consiga, né? Óbvio, com treinamento, com explicação, né? Não é sobre substituir, mas é sobre a gente também criar processos que possibilitem uma ausência, né? Seja uma ausência temporária, uma viagem, né? Uma doença. Treinar funcionários, né? A gente sabe que às vezes treinam funcionários, às vezes depois o funcionário, né, sai da empresa. Então, é ter um processo que facilite a minha vida, né? Que também me permita repassar esse conhecimento e, né, delegue, né, esse processo para que outras pessoas também possam estar contribuindo e não ficando só na mão de uma outra pessoa. Coloquei ali até para a gente uma imagem para a gente refletir. A gente está vendo na imagem o quê? Que ali em cima tem uma bandeirinha, né, até com símbolo de dinheiro, e a gente vê que tem duas pessoas chegando nela, né, cada uma à sua maneira. A gente vê que uma está chegando de uma forma mais confortável, né, que é com uma escada rolante, e o outro está vindo lá de baixo, né, escalando essa parede, já até teve que tirar o paletó, porque está tendo que fazer muito esforço. Então, o processo é sobre isso. Às vezes, com o processo ou sem o processo esquematizado, a gente vai talvez chegar até no mesmo lugar, mas a gente vê que quando a gente tem um processo organizado, a gente consegue chegar nesse local talvez de uma forma mais rápida, com menos gasto de tempo, de energia, de dinheiro, e chegar lá de uma forma mais confortável. Então, né, como a gente falou, né, um bom teste. Se você precisar se afastar por um dia, uma hora, uma semana, né, seja do seu trabalho, da sua empresa, da sua família, enfim,
Alguém consegue dar sequência no processo sem você? As coisas andam sem você, né? Alguém consegue pegar aquilo e saber onde é que parou, o que que tem que ser feito, como que eu chego naquele resultado? Se a resposta é não, isso provavelmente significa que o quê? Que é possível a gente trabalhar para aprimorar esse processo, né? Ou seja, para deixar ele mais simples, mais claro e mais fácil de ser seguido, né? Porque, claro que a gente, né, que a gente quer ser importante, e a gente com certeza é, né? A gente, cada um é único e a gente, cada um agrega uma coisa no nosso negócio, mas não quer também, né, ficar refém daquilo, né? Até pensando no longo prazo, né? Todo mundo quer ter seu tempo de descanso, né? Todo mundo vai ter seus momentos para se ausentar, então a gente precisa que as coisas continuem funcionando quando a gente não está lá né, totalmente disponível, né? A gente tem que ter bons processos para poder também confiar isso a outras pessoas, senão, igual eu coloquei na imagem, né? Basta uma febre que o negócio pega fogo, e ninguém gosta dessa sensação, né? É muito ruim a gente estar num local, numa situação, e sentir que sem a gente aquilo ali vai desmoronar. É um peso muito grande, né? Então, ainda que seja positivo a gente saber que as coisas precisam da gente, também isso acarreta um grande, às vezes, cansaço. Então, quanto melhor o processo, mais a gente consegue aliviar e até mesmo passar a ter mais tempo para focar em outras coisas. Aqui. Então, pensando agora um pouquinho, né, como a gente falou muito a gente começou inicialmente falando um pouco do que seria processo, né, de maneira geral. Depois a gente entrou um pouquinho e falou sobre processos simples, né, que seria o quê? Formas, não vou dizer mais rápidas, mas é o mínimo suficiente para me fazer chegar em algum local. E então a gente vai falar um pouquinho sobre duas palavras que são parecidas, mas que com certeza a gente refletindo aqui sobre isso também vai ajudar a gente a sedimentar mais ainda a importância desses processos. Ô, Então, eu Breno, trouxe aqui. Oi, pode falar. a Beatriz está falando que não está conseguindo ver a imagem. Eu queria perguntar para ela se ela está no celular. É só ela passar a mão sobre a tela aí, para um lado ou para o outro, que aí vai aparecer a tela. Testa aí, celular, isso. Passa o dedo sobre a tela. Mas alguém está tendo dificuldade de ver aqui, gente? Pode falar que a gente tenta ajudar. É, é só você passar a mão sobre o celular, ou para um lado ou para o outro, aí você consegue ver a tela que o Dr. Breno está compartilhando aqui. Conseguiu, Beatriz? Passei e não vi. Ah, tá. Eu vou pedir para o Ítalo também te dar um apoio, tá? E enquanto isso, o Breno pode continuar, Breno. Tá bem, se alguém tiver mais dúvida ou alguma dificuldade, gente, pode mandar aqui no chat, tá bom? Que a gente vai tentando auxiliar. Então, a gente vai falar, né, de duas palavrinhas que são muito parecidas, e as duas vão ser importantes para a gente, mas eu quero, né, como vocês viram, eu gosto de primeiro dar um passo para trás, para depois a gente seguir para frente mais forte. Então, eficácia e eficiência. Então, o que significa, né? O que que essas palavras tão parecidas significam? Eficácia é quando a gente faz algo que precisa ser feito. Ou seja, é quando você consegue resolver alguma coisa, né? Então, foi eficaz, né? Então, por exemplo, olha, eu tomei um remédio para dor de cabeça. Esse remédio fez minha dor de cabeça ir embora. Então, foi um remédio eficaz, né? Ele fez eu chegar no resultado que eu pretendia. Quando a gente traz isso para um negócio, a gente pensa que um processo, né, eficaz, né, trazendo para o lado do processo, seria um processo que, por exemplo, resolve um problema do cliente, entrega valor, né, para o meu negócio, ou seja, melhora a minha reputação, melhora a minha relação com meus clientes, é algo que me ajuda a cumprir um objetivo. Então, um processo eficaz é um processo que me faz chegar no meu objetivo. Então, se eu partir do ponto A e quis chegar no ponto B,
não importa muito como eu cheguei, se demorou, se eu gastei algo, a gente pode falar que houve eficácia, né? Então, assim, pensando de uma forma mais panorâmica, se eu tomei uma atitude, um caminho para chegar em algum local e eu consegui chegar, eu posso dizer que houve eficácia. Agora, quando a gente começa a trazer um pouco o conceito de eficiência, a gente vai refletir daqui a pouco, né, os dois juntos, mas indo primeiro só falar da eficiência. Eficiência é fazer algo com o menor desperdício e menor gasto possível. Então, por exemplo, quando a gente compra um eletrônico, né? A gente compra uma geladeira, uma televisão, um ventilador, um ar-condicionado, costuma vir ali, né? Uma etiqueta, né? Falando ali da eficiência daquele aparelho. Então, quanto melhor a eficiência, né? A gente tem lá as letras, né? Letra D, letra E, letra F, que não são muito boas, e a letra A, que é tipo, muito bom. Então, quando a gente pensa em eficiência, quanto melhor a eficiência, significa o quê? Que ele faz, cumpre o objetivo dele com menos gasto possível. Então, quando a gente pensa, olha, essa geladeira é muito eficiente, ela é nota A, significa que ela vai fazer a função dela, né? Que a princípio é gelar, né? Tanto a geladeira, tanto a parte do freezer com o menor gasto possível. Então, posso pensar nisso, que ela vai gastar menos energia, que ela vai fazer isso em pouco tempo, que ela gela rápido, que ela consegue manter, né, o frio dela sem grandes gastos. Então, eficiência é isso. Não é sobre funcionar, é sobre funcionar bem, gastando o menos possível. Então, pensando na geladeira, né? Uma geladeira eficaz é aquela que gela, né? Então é o mínimo, né? Mas ela foi eficaz. Eu comprei uma geladeira, ainda que ela seja horrível, então, e a geladeira é ruim, ela demorou a ligar, ela demorou a gelar, ela gasta muita energia, só que ela gelou. Então, ok, ela é eficaz, ela faz o serviço dela. Só que para eu falar que essa geladeira é eficiente, não basta ela gelar. Ela precisa também de uma forma rápida, que gaste pouca energia, rápido. Então, né, é um exemplo né, mais simples, mas para a gente ficar com isso fácil na nossa cabeça. Então, eficiência é sobre fazer as coisas com menos tempo, menos custo, menos esforço. Então, quando lá atrás eu falei para a gente que todo mundo tem processo, né, na empresa, no dia a dia, a gente pode pensar que a gente sempre trabalha, de certa forma, com uma eficácia, né? A gente sempre sabe onde a gente está, a gente tem uma ideia de onde é que a gente quer chegar e a gente dá um jeito, né? Cada dia de um jeito, às vezes é mais rápido, às vezes não, às vezes demora mais, às vezes gasta mais, mas se eu estou conseguindo chegar lá, significa que eu estou tendo eficácia. Então, quando a gente pensa aí, né, no pequeno empreendedor, quem está querendo começar, quem está começando. Olha, Breno, nunca pensei muito, né, mas tudo que eu venho fazendo vem funcionando. Então a gente pode pensar, olha, os meus processos estão tendo eficácia. Só que não necessariamente eles estão sendo eficientes, ou seja, não necessariamente eles estão sendo melhor do que eles podem ser. Então, quando a gente pensa no processo simples, né, a gente já está pensando mais no lado da eficiência, que é como chegar em um local que eu quero com menos tempo, menos custo e menos esforço. Então, todo pequeno negócio, né, que está de pé, ele prova, igual a gente acabou de falar aqui, uma coisa. Ele consegue resolver o problema de alguém, né? Então, todo pequeno empreendedor, todo mundo que tem um cliente, todo mundo que está começando ali e já está atendendo alguns clientes, já está fazendo algumas pequenas vendas, ele está provando que ele, né, ele está sabendo o que fazer. Ele começou, ele pode ainda não ter crescido muito, não necessariamente ele tem muitos clientes, mas ele está conseguindo resolver um problema de alguém. Ou seja, ele está sendo eficaz, né? Ele está conseguindo fazer o que ele pretende. Então, já existe uma eficácia mínima, né? Todo negócio que está funcionando tem essa eficácia mínima, mas não necessariamente esse está trabalhando com eficiência, que é o que a gente conversou. Não necessariamente é o que a gente chama, né, de trabalhar de forma inteligente, né? Que seria, como a gente falou, tá fazendo isso de uma forma mais fácil, né? Que a gente gasta menos, é menos tempo gasto, é menos dinheiro, né? Então, pensar sobre isso. Então, eficácia que funciona, mas custa caro. O que que eu estou falando com isso?
como a gente falou, muitas vezes o negócio é eficaz, ou seja, ele funciona, mas nem sempre, quando a gente olha, né, como um todo, aquilo ali está valendo a pena, porque às vezes está funcionando, mas eu não estou tendo lucro, eu estou gastando muito tempo, cada dia eu faço de um jeito, então cada hora uma coisa, né, assim, vai fugindo do controle, não tem muito cuidado. Então, a eficácia pode funcionar, mas às vezes ela nos custa caro. Então, algo que é eficaz tem venda, tem entrega, quente, mas às vezes o esforço pode estar sendo muito alto, o lucro pode não estar sendo alto o suficiente para compensar, pode estar tendo muito retrabalho. Então, por exemplo, eu entrego o meu produto, mas assim, cada hora eu entrego de um jeito, eu não tenho muito cuidado ali com a peça e toda vez está chegando quebrado, então eu tenho que enviar uma peça nova para o cliente. Imagina, você está gastando o dobro para entregar uma vez para o cliente. Então, você está tendo um retrabalho, você está tendo mais gasto, você está tendo um alto esforço, um desgaste. Por quê? Porque às vezes é um processo que é eficaz, ou seja, uma hora você consegue entregar para o cliente, então digamos que funciona, mas nem sempre está funcionando da melhor maneira possível. E isso vai ter consequências para o seu negócio, né? Coloquei uma tirinha para a gente refletir, né? Que como você ali na época das cavernas, né? Um e outro puxando um monte de pedra pesa na caixa, né? Ali atrás oferecendo rodas, né? Que seria o quê? A roda seria um jeito de dar o processo mais eficiente, que ele funcionasse melhor, mais fácil. E as pessoas estão assim, não, não, não precisa não, obrigado, né? Tô conseguindo, tá funcionando, a gente tá levando as pedras aqui, tá demorando, mas tá sendo, né? A gente botou a caixa, a gente tá muito ocupado para parar para pensar nisso, né? Então, só que a gente vê que com as rodas chega mais rápido. Então a gente sabe que é difícil, né? Já ouvi falar que é muito difícil você trocar a roda do carro andando, o carro já está funcionando, o negócio já iniciou, então é difícil mesmo a gente nos dar um passo para trás e esquematizar, né? Colocar no papel e mudar, mas é importante a gente saber que sem isso dificilmente a gente vai conseguir crescer e aprimorar o nosso negócio. Então, nesse sentido, quando a gente fala de entrar com a eficiência, ou seja, não só pensar na eficácia, mas começar a trabalhar na eficiência, a gente está falando em quê? Padronização de atendimento, melhoria de fluxo, né? Fluxo de vários tipos, né? Igual a gente falou, financeiro, atendimento, reabastecimento de estoque, né? De caixa, de matéria-prima, fluxo de venda, fluxo de entrega, fluxo contábil, fluxo de como que eu lido com os meus empregados, enfim, qualquer tipo de fluxo. E a gente vai eliminando falha, ou seja, desperdício de tempo, dinheiro que a gente tem, às vezes, trabalhando dobrado para entregar o mesmo que a gente conseguiria trabalhar, entregar trabalhando menos, só que com menos esforço. Então, com consequência, né, tá aí, a gente tem menos esforço, a gente tem mais consistência, ou seja, a gente atua mais de uma maneira única e a gente sabe que, como consumidor, isso faz diferença, né? A gente sabe que a gente ser atendido no local sempre com a mesma qualidade, a gente já sabendo como que é o atendimento, né? A gente já cria uma expectativa quanto àquilo, a gente cria uma previsibilidade, a gente sabe quanto que isso é importante para o nosso cliente, né? A gente, como consumidor e cliente, a gente sabe que isso é importante, essa previsibilidade, essa consistência. Ninguém gosta de ir num local e cada dia ser atendido de um jeito, cada dia receber a compra de um jeito. A gente gosta de uma previsibilidade. Então, quanto mais for esquematizado o seu processo, mais consistência ele vai ter, né? Mais ele vai ser padronizado. E com isso a gente obtém o quê? Melhores resultados, maior confiança da clientela, uma reputação melhor, né? Os clientes voltam mais. Então, tudo isso está relacionado. Então, quando a gente melhora a eficiência, você aumenta a eficácia. Então, é importante a gente entender isso. A eficácia e a eficiência, elas acabam, né, quando você consegue trabalhar nas duas, são coisas que vão se alimentando e vão melhorando uma ou outra. Então, por exemplo, quando a gente falou, ah, tem um processo de entrega, por exemplo, né? Então, o cliente ele compra, eu embalo, enfim, eu embalo, então essa peça aqui eu sei que ela
ela é mais frágil, então tem que ser embalada de uma forma diferenciada. Eu tenho já a pessoa que faz a entrega para mim, né? Já está tudo organizado, já tem os prazos, o cliente já sabe. Então, quando eu trabalho não só pensando na eficácia, não, o cliente uma hora recebe, se tiver quebrado eu mando outro, não. Trabalhar com essa eficiência de um processo mais bem estruturado, a gente também aumenta a eficácia. Por quê? Porque você consegue atingir seu objetivo mais rápido. Então, quanto mais eficiência você tiver, você também aumenta a eficácia do seu negócio, porque você chega lá, igual a gente falou, né, no ponto A do ponto B, de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, você atinge seu objetivo de uma forma mais rápida. Por quê? Você passa a atender melhor, você erra menos, você entrega mais valor e você consegue escalar, né? Ou seja, você consegue escalar a situação, você consegue, enfim, ir melhorando, aprimorando esse processo. Então é importante refletir nesse sentido. Acho que as analogias às vezes, né, às vezes fazem a gente rir, mas ajuda um pouco a gente a pensar, né, de uma forma mais simplificada. Quando a gente trabalha sem eficiência, ou seja, quero só fazer, não importa como, vou fazendo, uma hora eu chego lá. É como a gente ter uma caixa d'água furada. Então, um negócio, nessa nossa analogia aí, ele é uma caixa d'água. Né? Você enche, ou seja, se a gente está sempre botando um balde de água dentro dessa caixa, né? Seja vendendo, seja entregando, seja, enfim, fazendo o negócio funcionar. Que seria o quê? Manter a caixa cheia, né? A gente precisa dessa caixa d'água cheia. Só que se a caixa d'água tem um vazamento lá embaixo, significa que o meu processo não é eficiente. Ou seja, eu preciso de muitos baldes, muita água, carregar muita água no meu ombro, muito peso, para conseguir encher essa caixa. Então você nunca consegue encher a caixa de uma forma adequada e você ainda tem que trabalhar muito mais para conseguir encher. Então é isso que eu queria, né? É isso que esse tópico aqui vem trazer para a gente. Como que você ser apenas eficaz, mas não ter eficiência, vai te prejudicar. Porque é exatamente isso, né? Como você tentar encher uma caixa d'água é como se fosse assim, com um balde pequeno, tendo pouca água, né, com o braço amarrado, né, e a caixa d'água ainda está furada, vai ser muito mais difícil. Então, quando a gente trabalha com eficiência, a gente vai pegar um balde maior, a gente vai ter acesso a uma fonte de água mais rápido, a gente vai estar mais forte, a gente vai ter mais ajuda para carregar esse balde e vai conseguir encher a caixa d'água que não vai ter furo, né? E se furar, a gente vai saber como remendar, né? Porque processo também é sobre isso, é sobre saber, né, como contornar ali na hora que precisa. Então, antes de sair buscando mais água, enchendo mais balde para encher a caixa d'água, às vezes vamos procurar então os furos, né, nesse processo que a gente já tem e entender como aprimorar ele. Alguém até aqui tem alguma dúvida? Alguém quer contar um pouquinho da sua experiência, né? Às vezes sempre tem alguém aí com uma história legal para contar, de algo que já passou, seja como empreendedor ou como consumidor também. Alguém tem alguma coisa que queira compartilhar? Acho que essa sua fala, boa noite, Boa ela noite. também envolve economia de recursos, né? Porque tudo que você está falando agora, evitar retrabalho e tudo mais, essa caixa d'água envolve tudo que você já falou antes. Você está seguindo e fazendo ficar um pouco mais complexo na sua explicação, inclusive com os exemplos. Achei essa analogia aí com a caixa d'água muito boa, porque exatamente isso. Se ela está com buraco, você até consegue encher, mas o seu esforço, ou seja, matéria-prima que você vai gastar, mão de obra, o tempo gasto, tudo isso vai impactar no resultado. E o que a gente quer é justamente eficácia. Para ter eficácia, a gente precisa acompanhar o processo, como você bem disse. Se surgir um buraco, ele vai me proporcionar a possibilidade de aprimorar esse processo. É o que a gente chama de melhoria de processo. Que às vezes a Sim, gente desenha um processo, né? Ou seja, o passo a passo de uma atividade ou de algum serviço que eu tenho que prestar, mas em algum momento a gente observa uma falha.
E é bom ter isso descrito e desenhado, porque ajuda a gente a detectar onde exatamente falhou. É o processo todo, é uma parte dele. Então, se eu tenho tudo bem feito, bem organizado, isso vai me ajudar, inclusive, a fazer essa melhoria de processo. Chegar justamente naquele ponto nevrálgico, né? Justamente naquele buraquinho que a caixa d'água apresentou, e tampar e usar uma metodologia melhor ali para seguir em frente. Tá Com muito boa a certeza. sua explicação, tá muito tranquila. Tá de parabéns. Obrigado. Brendo, Oi, é boa eu. noite. Boa noite. Viu, eu concordo com o que a colega falou agora, Heloísa. que nem nós aqui, a gente tem uma loja de celulares, é, manutenção de celulares. Aqui, se um cliente chega para nós assim, eu preciso com urgência, com muita urgência do meu celular, porque talvez ele precisa para o trabalho até mesmo, né? Que muitos vêm, eu preciso para amanhã com urgência. Só que muitas das vezes o nosso entregador das peças de celular falha. E possivelmente a gente acaba falhando também por conta de que o cliente queria no momento que ele pediu, né, para amanhã, no caso, o nosso fornecedor das peças não mandou a peça, mas a peça veio errado, e daí teria que trocar no outro dia, até porque eles trabalham até 6 horas da tarde, no caso. Isso seria um processo também, né? Sim, com certeza. É, Ô, Breno, desculpa aí, mas eu queria saber o nome. Qual que é o seu nome? É Ana? Não, o meu é Simone. Ah, Simone, é porque tá com o nome só o do nome do celular. aparelho, né? Simone. Simone de Sim, quê? Simone Trevisan França. Tá, é que eu vou colocar. Sim, então, Simone, isso com certeza é um processo, né? Igual você falou. Talvez você pode ter um processo padrão, digamos assim, né, que seria o cliente que não tem urgência, né? Então é, você já tem o seu processo, né, de receber o equipamento, né, fazer a ficha, entender qual o problema, a partir daí passar um prazo para o cliente, né? E aí você já tem o seu processo com o seu fornecedor, você já tem uma noção, né, de como que você pede, como que você especifica a peça, qual que é o tempo de demora. Sim, E assim, eu vou trazer ideias aqui, né? Que você pode conversar com a gente também, quem quiser, às vezes, apresentar alguma sugestão, mas, por exemplo, você pode ter algum processo diferenciado, né, para esses clientes que talvez tenham muita urgência, né? E talvez esse processo pode até incrementar no preço, né? Porque quem tem urgência, às vezes, também tem que entender que você vai ter que ter mais esforço, né, para chegar nesse lugar. Mas, por exemplo, você pode buscar outros fornecedores, né? Por exemplo, você pode entender, né, que seria importante você ter mais de um fornecedor para casos de urgência. Você pode entender como melhorar esse processo de identificar a peça, né, para diminuir a quantidade de erro, né, no envio dessa peça, para que a peça não venha errada. Então, você pode entender melhor como estar conversando com o seu fornecedor para diminuir esses erros, né, entender aonde, por que que esse erro ocorre e ver como diminuir isso. Também talvez melhorar o processo no sentido de conversar com o cliente que vocês vão fazer um esforço, mas que não é garantido, que vocês vão tentar em 24 horas, mas mais tardar talvez 48 horas. São pequenas sugestões, né, que me vieram à Tal- cabeça para talvez pode falar. talvez então, também no momento em que o cliente chega com essa demanda, pedir que ele aguarde uns minutos ou um pequeno tempo, se possível, para que fosse feito um diagnóstico ali na presença dele, e aí você já descobre, olha, já sei, vou ter que trocar tal peça, eu tenho ela aqui no estoque, então eu posso garantir que eu entrego amanhã, ou então eu não tenho essa peça, eu vou depender do fornecedor. Aí você não pode prometer com toda certeza. Você pode, como o Breno colocou, criar uma expectativa de que vai fazer o máximo possível, mas deixando aquela margem de que talvez não possa ser tão rápido assim.
É uma sugestão. Se for diagnóstico simples, você sabe que tem a peça e que pode entregar. Aí você garante, o cliente vai ficar super feliz. Caso contrário, você aborda o cliente no sentido de dizer: olha, a nossa expectativa é de te entregar em 24 horas, mas preciso deixar em aberto porque pode acontecer de ser mais complexo do que agora aqui numa primeira análise, algo assim. Sugestão. É, exatamente, é o que a gente faz. Dos fornecedores, a gente faz isso. A gente sempre pega de um fornecedor e vê com outro fornecedor também junto, porque a gente não lida com o estoque. A gente Uhum. lida quando chega celular para ser Demanda, arrumado, né? por causa que se deixarem em estoque, é muito perigoso de acabar quebrando as peças. Aí Uhum. elas perdem a garantia. Então a gente não lida com estoque, e sim quando chega um celular para ser fazer a manutenção, no caso. A gente Uhum. sempre faz isso que foi falado, Breno. É, né, Breno? Uhum, isso. Sempre vê dois fornecedores. Eu moro numa cidade muito pequena. Os Uhum. fornecedores são uma da capital aqui, que é do Paraná, Curitiba, e os Uhum. de Santa Catarina, eu sou vizinha de Santa Catarina. Então, eles têm os horários fixos para os motoboys trazer. E muitas das vezes a peça chega à tarde e não tem como trocar na hora, até porque ele tem uma demanda, sabe? Aí fica aquilo, deixar para amanhã. Então, desse de você falar, de a gente conversar com o que fornece para ver o que está acontecendo, que está vindo peça muito errada, até porque Uhum. é visto e revisto para ser mandado antes para eles, sabe? Aham. Então, essa ideia eu gostei, eu vou usar. Que bom, Obrigada. mas de nada, né? Foi uma ideia que eu pensei que agora, e a gente ainda vai apresentar aqui mais informações que talvez vão te despertar também ideias para você ter, né? E você fica à vontade também para falar aqui mais com a gente. Mas como até a Heloísa disse, a gente vai ver que todo o processo ele precisa ser revisto e a gente tem que identificar os pontos que não estão funcionando nele. E a partir dessa identificação, a gente vai poder trabalhar em como melhorar. Então, como você comentou, né? Olha, muita peça vem errada. Então, eu penso, olha, é uma etapa de um processo que pode ser melhorada, né? Como? Eu não sei. Mas a minha sugestão foi entender, né? Por que que vem mandando errado, né? Se é uma falha, digamos, né? Na hora de identificar o problema, se é uma falha na comunicação, se é uma falha do fornecedor. Entender, né? Se o fornecedor está tendo dificuldade de entender o que vocês estão passando. Enfim, sugestões, né? Mas acho que se você aprimorar essa etapa, talvez já diminua bastante, né? Esse tempo de entrega. Mas, como eu falei, a gente vai ainda falar aqui um pouquinho de como, né, de fato fazer isso e espero contribuir um pouquinho mais aí com mais ideias, tá bom? Mas obrigado por sua participação e contribuição. Então, gente, quando a gente pensa em um processo agora, né, juntando tudo, né, a gente já falou de processo, processo simples, eficiência e eficácia. Então, quando a gente pensa nessa, né, então quero ter isso para mim, na minha empresa, eu trouxe aqui para a gente quatro pilares, né, que digamos assim, que são quatro coisas essenciais que a gente tem para poder dizer que a gente tem um processo simples, né, com eficácia, ou seja, ele funciona, e com eficiência, ou seja, ele funciona bem, né? Ele funciona com pouco gasto, ele é rápido, né? Ele me entrega tudo de uma maneira mais simples. Então, um pilar é a clareza. O que que é clareza? É quando o processo deixa de depender da memória, da boa vontade, e ele passa a ser compreensível e executado por qualquer pessoa. Quando a gente está falando aqui qualquer pessoa, igual eu falei, a gente sabe que não é qualquer um, né, que vai depender, às vezes, de treinamento, de explicação, mas que não está só na cabeça de uma pessoa e que se ela amanhã for embora, não estiver na empresa, acabou, ninguém sabe fazer, né? Então, saber fazer, é saber exatamente o que fazer, em que ordem, com quais critérios, né? Então, olha, tem o passo um, o passo 2, o passo 3.
Dentro desses passos tem que ser observado isso é essencial, isso não pode deixar de acontecer. Isso aqui é bom, mas pode abrir mão, dependendo de alguns casos. Então, é tentar ser criterioso e explicar melhor o que que pode, o que que não pode, qual a ordem das coisas. Não precisa de ser super complexo, nem formal demais. Igual a gente falou, a gente tem que começar de algum local que pode ser com um checklist, né? Fazer um checklist, né? Então, para eu me organizar, olha, toda vez que eu fizer esse processo, eu não posso esquecer dessas 5 etapas. Então, eu vou sempre ter isso lá organizado para toda vez eu dar o meu risquinho e falar, eu fiz, eu lembrei de fazer, né? Um passo a passo. Um roteiro simples, um padrão, né? O ponto aqui é o quê? É eliminar a dúvida e diminuir o erro, porque quando a gente tem um checklist, a gente consegue garantir que a gente fez aquilo tudo. Se a gente sempre está revendo o checklist, a gente consegue garantir que a gente fez todas as etapas necessárias. Então, onde há clareza, há menos erro, tem menos retrabalho e mais confiança na hora de executar, não é mesmo? Porque quando a gente tira da nossa cabeça, isso dá um alívio, né? Eu ter escrito para mim, olha, Breno, toda vez que você for fazer esse processo, lembra de olhar essas 5, 10 coisas, isso já não está mais na minha cabeça, está na minha mão. Então, enquanto eu estou fazendo, eu estou ali, estou riscando, ó, eu lembrei de fazer isso, e dessa vez eu esqueci, mas está escrito aqui. Então é só eu seguir fazendo, né? Eu não preciso de lembrar, é só eu seguir o meu roteiro, que aí eu evito o erro. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar seria a clareza, o segundo é a repetibilidade. O que que é isso? É repetir, né? Então, é a capacidade de um processo funcionar de forma consistente ao longo do tempo, ou seja, um processo que funciona hoje não funciona amanhã e não funciona mais dia nenhum, não é um processo que está funcionando. Tem que ser um processo que, com frequência, né, ou quase sempre, ele tá dando certo. Igual a gente falou, tem as exceções, tem vezes que acontece algo que ninguém previa, tem tem o processo que funciona para quase tudo, mas igual a gente comentou ali, olha, eu tenho o meu processo para atender a troca de peça de celular, mas eu vou precisar de um processo um pouco diferenciado para um caso de urgência. Então, a gente sabe que às vezes vamos precisar de mais processos, mas a gente precisa de um processo que, minimamente, a gente repita ele que ele continue funcionando, né? Então, não adianta ele funcionar só uma vez, ele tem que funcionar com uma certa constância. Então, quando um processo eu fiz ontem, funcionou. Eu fiz hoje, funcionou. Fiz semana que vem, fiz mês seguinte, está funcionando. Significa que o resultado não é uma sorte, né? Ele está virando um padrão e é um padrão que funciona. Então, esse padrão permite o quê? Um crescimento, porque você consegue atender mais pessoas com a mesma qualidade. E por quê? Porque você não está toda vez reinventando a roda, né? Você não está cada hora fazendo de um jeito. Você está seguindo um processo e está repetindo e está funcionando. Então, esse processo ele tem que funcionar, né? Eu vou fazer hoje de um jeito, amanhã eu não vou fazer de outro. Deixa eu repetir aquele jeito, né? Então, se eu fiz ontem e funcionou, eu vou repetir. E vou repetindo até que eu vejo, opa, isso aqui não está muito legal, isso aqui eu posso melhorar, eu posso acrescentar essa etapa, essa daqui eu posso tirar. Então, ninguém está falando que o processo é imutável, né? Mas ele também não pode mudar todo dia, toda hora, porque isso significa que o processo não está funcionando. Mensurabilidade, né? Mensurabilidade é de eu conseguir medir, né? Que é o quê? Você transforma uma percepção em dado, é você conseguir responder. Tá dando certo? Não tá dando certo? Né? Foi rápido? Demorou? Teve erro ou não? Pegando ali o caso, acho que da Simone, né? Se eu não me engano é o nome dela, do celular. Olha, eu vou começar a anotar. Toda vez que eu preciso da peça, eu vou anotar. Eu vou medir, né? Tá funcionando? Quantas vezes teve erro? E, nossa, a peça veio errado 50% das vezes. Olha, é um número alto. Então, eu estou conseguindo medir. Olha, tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, porque metade das vezes está dando errado. E aí, quanto mais dados eu tenho, mais anotações eu consigo entender. Olha, eu percebi que das 50% de vezes que deu errado, quase todas foi porque a comunicação foi por WhatsApp, foi por telefone ao invés de WhatsApp, por exemplo, né? Tô simulando aqui uma situação. Então, tô percebendo que quando eu ligo para eles, eles não anotam tão bem quanto eu mando por WhatsApp. Então, eu já começo a identificar, a medir, a mensurar
o que está funcionando, o que não está, né? E começo a conseguir aprimorar, né? Então, eu estou medindo, então estou tendo uma base concreta, não é achismo. Eu estou conseguindo perceber, está funcionando, foi rápido, demorou, teve erro, não teve. Então, se eu não consigo medir nada, mesmo que simples, vira muito uma coisa de opinião e sensação. E aí fica difícil de conseguir identificar o que está funcionando, o que não está. Então, quando você começa a medir, né, ainda que de uma forma bem simples, né, tá funcionando, não tá, tá sendo rápido, não tá. Você começa a enxergar aonde que tem problema e onde tem desperdício, e a partir disso você começa o quê? A conseguir tomar decisões melhores, começa a conseguir aprimorar. Então, o que não é medido, né? Então, se você não consegue medir, identificar, dificilmente você vai conseguir melhorar. Porque se você não sabe onde está o problema, como é que você vai arrumar a solução? Não é mesmo? E, né, seguindo aí, acho que já estava não estava previsível, mas qual que seria esse quarto pilar? Seria a ajustabilidade. Seria o quê? A capacidade de você ajustar, você melhorar o processo sem precisar de ficar desfazendo ele inteiro, né? Como a gente falou, não é sobre, uma coisa não funcionou, então vou fazer tudo diferente. Não, vamos com calma. Olha, eu fiz 5 etapas, mas eu estou percebendo que a quinta etapa não está legal. Então eu vou aprimorar ela, né? Eu vou melhorar, eu vou mudar. Então, é sobre você melhorar. Opa, eu vou mudar e amanhã eu vou tentar de novo. E começou a funcionar, então resolveu. E olha, mas quando eu fiz isso, eu vi que a outra etapa não ficou legal, então também vou ajustar. Mas você vai aos poucos, né? Você vai percebendo, mensurando, igual a gente falou, com as suas anotações, com dados, né? Com essas percepções, você vai percebendo o que está funcionando, o que que não está, e vai evoluindo esse processo. Né? Um processo bom não é um processo perfeito. É um processo que funciona e que você consegue ir aprimorando na medida em que ele tem essa necessidade, né? Aí você vai fazendo pequenos ajustes conforme surgem problemas e vai, né, fazendo mudanças e, enfim, observando isso até mesmo como uma oportunidade de melhoria. Então, isso evita dois extremos perigosos, né? Você ter a capacidade de se ajustar. O caos, que é quando você não organiza nada, e aí você não consegue ajustar nada, então tudo é desorganizado. E a rigidez excessiva também, que é onde nada pode mudar. Isso também não é o que a gente está buscando. Como a gente falou, ninguém está falando de criar um processo perfeito que não precisa e nem pode mudar nada. Não é sobre isso, né? Negócio sustentável, né, que é outra palavra aí que está no título da nossa palestra, que a gente também ainda vai falar dela. Eles evoluem porque os seus processos conseguem evoluir junto. Então, né, um negócio que se sustenta ao longo do tempo é um negócio que consegue o quê? Evoluir e aprimorar, né? Identificar o que está funcionando e manter, e identificar o que já não está funcionando tanto e melhorar. Então, né, trazendo isso aí para vocês, esses 4 pilares, a clareza, né, igual a gente falou, que todo mundo sabe o que fazer, né, mesmo que esse todo mundo seja você, você tem que também ter clareza do que você precisa de fazer no seu dia a dia. Repetibilidade, né? É uma coisa que funciona hoje, amanhã, daqui 3 meses está funcionando. Mensurabilidade é você conseguir perceber o que está dando certo, o que que não está dando, e tentar sempre observar, né? Os dados sempre que possível, anotar números, né? O que que funcionou dessa vez, o que que não funcionou, por quê? Porque quanto mais dados você tem, mais você consegue perceber. Olha, sempre que está acontecendo isso, está dando problema, então eu tenho que trabalhar nisso para evitar. E ajustabilidade, né? Que é aquilo que pode ser ajustado, consequentemente vai poder ser melhorado, né? Se você não puder ajustar, não tem como melhorar. Então, já falando ali, né? A gente já falou do que seria um negócio sustentável, né? Que o título da palestra é, né, Processo Simples para Negócio Sustentável. Quando a gente pensa em sustentável, para mim, às vezes vem muito aquela ideia, né, de sustentável do meio ambiente, né, do ecológico, e que, claro que isso também tem a sua importância, né, e, enfim, só que não é nesse viés que a gente está falando aqui hoje. Quando a gente pensa um negócio sustentável, é algo que, vamos pensar na própria palavra sustentável, né, é algo que se sustenta, é algo que se mantém financeiramente, que não depende toda hora de um intenso esforço contínuo, né? Uma coisa que se sustenta não pode ser uma coisa que está quase desmoronando o tempo inteiro, que você precisa estar ali o dia inteiro
apagando incêndio, cada hora fazendo uma coisa diferente e remendando aqui e ali, não. É algo que sim vai depender de esforço, mas que via de regra ele não depende constantemente de um esforço muito grande para funcionar. É um negócio que consegue se adaptar, porque é um negócio que é sustentável, né, que permanece ao longo do tempo, ele vai precisar de se adaptar. E ele tem que ter essa capacidade de continuar existindo. Ou seja, né, é um negócio que tem uma longevidade. Em termos simples, sustentável é aquilo que aguenta o tempo, né? Então, aquele negócio que aguenta o tempo é um negócio sustentável. Então, por que que é importante a gente falar nisso? Até pensando ali, né, na eficácia e na eficiência. Um negócio eficaz, ele funciona, igual a gente falou, né? Ele consegue entregar para o cliente, ele consegue fazer a venda dele. Mas para um negócio ser sustentável ao longo dos anos e se manter, ele tem que ser eficiente, não é mesmo? Porque para que o negócio conseguir se manter, não basta ele fazer o mínimo e conseguir entregar no sufoco. Ele tem que conseguir fazer de uma forma que é boa, que é rápida, que gasta pouco, que, né, que economiza tempo, economiza dinheiro, economiza esforço. Então, para o negócio ser sustentável, ele tem que não somente, ele tem que ser eficaz, com certeza, né? Ele tem que fazer a entrega dele ali, ele tem que concluir o objetivo dele, mas ele vai ter que ser eficiente para ele conseguir se manter ao longo do tempo, porque senão ele não se sustenta. Então, quando a gente pensa nessa sustentabilidade, a gente está pensando em equilibrar o presente e o futuro. Por que que eu falo isso? Se eu foco só no presente, olha, vou esquecer do futuro, vou pensar só no agora, né? Então, vou ser só eficaz. Quero só entregar, fazer funcionar aqui agora e não, como eu não sei, né? Se eu estou funcionando bem, se eu tô perdendo dinheiro, estou retrabalhando, não me importa, vou pensar só no hoje. Sim, isso pode, às vezes, fazer gerar um caixa rápido, fazer gerar uma clientela, fazer gerar, enfim, fazer seu negócio ali deslanchar inicialmente, mas a longo prazo a gente sabe que isso vai criar caos, né, bagunça, muito retrabalho e muito desgaste. Então é um perigo, né, você pensar apenas no presente. Por outro lado, focar somente no futuro, ou seja, ah, não, eu quero só ser eficiente. Eu não vou vender nada agora, eu não estou com pressa, eu não preciso de ter cliente, eu vou ficar aqui sentado dias, meses, estruturando, organizando, planilhando, depois eu começo a vender. Isso também é perigoso, porque a gente sabe que para um negócio funcionar, ele precisa de ser eficaz e eficiente, não é mesmo? Não adianta muito eu saber o melhor jeito de chegar do ponto A para o ponto B se eu não chego, né? Se eu não faço esse percurso. Então não basta eu saber chegar, eu também tenho que chegar, né? Não adianta só ter o mapa, tem que saber chegar do outro lado. Então, focar somente no futuro também pode ser perigoso, porque você pode fazer um planejamento muito bonito, né, que funciona ali no papel, mas como é que você vai funcionar? Como é que você vai chegar e concluir esse plano se você não tem dinheiro, se você não tem clientela, se você não tem condição de executar esse plano? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a palavra-chave é o equilíbrio, né? Igual a gente falou, o equilíbrio no eficaz, na eficiência, a gente também precisa de pensar nisso quando a gente está pensando em longo prazo. Não adianta só olhar para o presente, nem olhar só para o futuro, a gente tem que olhar para os dois. Então, o que que seria esse equilíbrio? Sim, focar no presente. Então, eu preciso hoje de entregar, eu preciso de fazer minha venda, eu preciso de conseguir minha matéria-prima, eu consigo entregar para o cliente, eu preciso de conseguir cobrar, eu preciso de conseguir operar no meu dia a dia, né? Pode não ser do jeito mais perfeito, mas eu consigo operar, então estou funcionando. Também focar o quê? Em aprimorar processos. Então, vamos lá. Eu estou funcionando hoje, legal, mas eu vou precisar de dedicar o meu tempo também um pouco para entender o que está funcionando, aqueles pilares que a gente falou, ter clareza do meu negócio, saber ajustar, saber medir, né? Meu negócio tem que ter uma repetibilidade, aquilo ali tem que funcionar mais de um dia. Então, para quê? Para eu ajustar os meus fluxos, para eu reduzir os meus erros, eu ir documentando o básico para ter o que medir, né? Então é aquilo, é o equilíbrio. Eu vou trabalhar hoje, mas eu vou também já ir aprimorando, né, esses meus processos, e com isso eu vou planejando o meu futuro, né? Então, funciono hoje,
vou vendo onde que eu posso melhorar e já vou melhorando o que eu consigo com um objetivo. Então, com isso, eu vou conseguindo estruturar aonde que eu quero chegar. Se meu processo não está legal hoje, mas eu consigo vislumbrar onde que eu quero que esse processo chegue. Se tem uma etapa que não está legal, eu vou começar a entender como que eu quero que essa etapa funcione no futuro. Essa etapa eu quero acabar com ela, então eu preciso de fazer essa outra no lugar. Então eu preciso de ter estratégias, eu preciso de ter um posicionamento e, por exemplo, ter novos produtos, novos processos, enfim. Então você precisa de fazer isso tudo, né? De uma forma equilibrada. Tá funcionando hoje? Tô sobrevivendo, tá funcionando legal. Já vou conseguir, já vou, né, tentando ter aquilo lá, clareza, vou tentar repetir os meus processos, vou medir esses meus processos e vou aprimorando eles. E com isso você vai entendendo aonde você quer chegar e vai, inclusive, aprimorando os seus processos com o objetivo de chegar nesse futuro. Então, né, até trago aqui para vocês uma imagem, né, que seria um equilíbrio, né, entre presente e futuro. E para os dois, né, tanto no presente e no futuro, a gente precisa de focar nesses processos, né, processos bons, processos eficazes, eficientes, sustentáveis, né, para conseguir equilibrar isso tudo aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém também surgiu com alguma dúvida? Quer compartilhar alguma situação? Simone, deu para dar mais uma clareada aí? Deu para surgir mais alguma ideia? Como é que tá? Deu sim, deu para clarear um pouco mais. Que bom. Então, acho que agora vai mais ainda, né? Então você vai falar assim: nossa, Breno, você está falando de muita coisa, muito legal, muito bonito, mas e aí, como é que eu faço isso, né? Me ajuda a dar um pontapé. Então, montei aqui como se fosse um pequeno passo a passo, assim, de 6 pequenos passos, para quem está aqui hoje falar assim: olha, Breno, me ajuda a identificar mais ou menos como que eu consigo começar. Vocês vão ver que alguns de vocês talvez já estejam num passo um pouquinho mais à frente, mas vou trazer essas sugestões aqui para vocês de qualquer forma. Então, como se fosse o primeiro passo, né, primeira sugestão, como que a gente pode começar, então, para chegar nisso que a gente está falando hoje? Tirar o processo da cabeça e colocar no papel. Então, a gente já falou isso, mas um negócio só vai evoluir quando ele deixar de depender exclusivamente de você e até mesmo da sua cabeça, da sua memória, né? Então, quando está tudo na cabeça, a gente até consegue ser eficaz, mas não eficiente, né? Porque cada execução vai exigir um esforço mental e uma decisão do zero. Então, quando a gente começa a colocar esse processo no papel, ou seja, né, seja realmente no papel, seja, né, no computador, numa lista ali no celular, num Excel, enfim. A gente começa a transformar esse conhecimento numa coisa mais clara, a gente começa a reduzir o erro, começa a permitir a repetição e uma independência. Então, o que que você pode fazer hoje, né? Por exemplo, você pode escolher uma atividade do seu negócio que você faz sempre. Exemplo, um atendimento, a venda, a entrega. Você vai escrever hoje o passo a passo de como que você vem fazendo isso, né? Independente de estar funcionando ou não. Primeiro você vai escrever como que esse processo é hoje. Você vai transformar isso em checklist simples, ou seja, o que que tem que ser feito sempre. E você começa testando. Olha, eu escrevi isso aqui. Amanhã eu vou testar. E eu vi que eu esqueci de colocar algumas coisas. Então, vou aprimorar, vou incrementar naquilo que eu fiz. Vou ir seguindo. E amanhã eu lembrei de outra coisa, vou colocar. E não, estou vendo que esse passo aqui não precisa mais, porque agora que eu estou fazendo esse checklist, eu estou vendo aqui que não faz sentido fazer isso, não precisa. Então, eu vou cortar ele fora. Então, já é um começo. Outro ponto aí de apoio. Pequenos negócios às vezes vivem ocupados o quê? Com a gente sempre o quê? Tentando apagar incêndio, cada dia tendo que corrigir os mesmos problemas, né? Então, a gente está começando a falar aqui o quê? De identificar esses vazamentos, né? Então, um negócio, a gente está sempre muito ocupado no nosso dia a dia, não significa que a gente está necessariamente sendo produtivo. Então, resolver problema o tempo inteiro dá uma sensação de trabalho intenso, mas nem sempre isso é um bom sinal. Às vezes isso pode ser consequência de o quê? Um excesso de falhas, de um processo que não está sendo bem feito ou criado ainda. Então, para a gente ser eficiente, a gente tem que
parar apenas de tratar o efeito, a gente tem que começar a olhar para a causa. Então, é, exemplo ali, né, da Simone, só para ilustrar, ela falou que tem muito erro ali, às vezes, na entrega da peça. É começar a olhar por que que isso está acontecendo, né? A gente não vai ter a resposta imediata, mas é a gente começar a entender, né? Será que eu vou sempre ficar correndo atrás dessa peça atrasada? Ou eu posso talvez tentar entender por que que essa peça está atrasando e apagar o problema na fonte, né? Se isso for possível, com certeza vai ser uma solução que, de longo prazo, você vai ter mais esforço, mas você vai diminuir a quantidade de vezes que você tem que ficar repetindo para, no seu dia a dia, corrigir aquele problema. Então, uma sugestão: o que fazer hoje? Lixe até 3 problemas, né, que eu quis colocar aqui para não começar demais, mas pode ser um só também, que repete sempre no seu negócio. Nossa, eu estou sempre tendo problema com isso. E você tem que se perguntar, por que que isso está acontecendo, né? De onde que vem esse problema? Então, a partir dessa pergunta, vão surgir novos questionamentos e você vai, né, buscando entender o porquê que aquilo está acontecendo. A partir disso, você começa a se aproximar de entender aonde que esse erro está começando, e a partir disso você começa a tentar uma solução. Então você começa a monitorar. Olha, esse erro está acontecendo, acredito que seja por causa disso. Então vou tentar melhorar esse ponto. Vou observar. Resolveu? Que bom, não resolveu, então vou voltar e vou tentar entender. Olha, não é assim que resolve esse problema. Vou tentar de outra abordagem, até conseguir ver uma melhora, porque como a gente comentou, você conseguir tratar o problema na raiz, ele para de se repetir. Enquanto você não faz isso, você tem que estar sempre correndo atrás no seu dia a dia para resolver esse problema. E a gente sabe como que isso é desgastante. Outra sugestão: padronizar o básico antes de querer crescer. Igual a gente falou, só olhar para o futuro, só ficar criando um monte de processo complexo, isso também não vai resolver o nosso problema. Assim como crescer de uma forma desordenada, sem nenhum tipo de organização, também não vai adiantar. Então, o negócio só vai conseguir crescer quando ele, o quê? Tiver consistência, ou seja, quando ele conseguir entregar o mesmo nível de qualidade de forma consistente, ainda que a gente esteja falando inicialmente de um nível de qualidade simples, básico. Ninguém está falando de algo complexo. Mas se eu vou fazer o simples, eu quero fazer o simples bem feito. Na hora que eu conseguir fazer o simples bem feito, eu começo a melhorar. Mas primeiro eu tenho que conseguir fazer aquilo ali de uma forma consistente. Então, como a gente falou, padronizar não é sobre engessar, mas é sobre garantir que o essencial seja feito, né? Seja aquilo repetível, que gere um padrão. E como também já foi dito, isso aumenta a confiança do cliente e reduz o seu desgaste. Então, uma sugestão do que pode ser feito hoje: eu vou definir, por exemplo, um padrão mínimo, né, para o meu atendimento, para minha entrega, para minha matéria-prima, para a produção do meu produto, enfim, eu quero definir um mínimo. Olha, isso aqui é o mínimo que tem que ser feito para todos. Então, eu vou padronizar o que que eu preciso de fazer para chegar naquele ponto. A gente pode voltar naquela ideia do checklist, enfim, a gente tem que saber, isso aqui é o mínimo, né? Para todos os clientes vão ser feito igual esse processo. Então, esse vai ser um jeito certo, né, que foi definido, e eu preciso de alinhar o que precisa de ser feito para isso aqui, né? Você sempre, olha, se o meu produto tem que ir numa caixa, então eu tenho que comprar a mesma caixa para todos os clientes. Se para todos eu vou escrever um bilhetinho, eu vou deixar já o bilhete pronto para todos, eu vou escrever um passo a passo, eu vou treinar minha equipe, eu vou deixar claro, olha, esse aqui tem que ser sempre feito, não sai um produto da loja sem essa forma, um cliente não é atendido sem passar por esses passos, e é aquilo. Eu vou observar, tá funcionando, tá legal, eu mantenho, não tá, eu mudo. E começou a funcionar o básico bem feito, isso é um sinal que, fazendo sentido, você consegue dar um passo a mais. Olha, eu já consegui entregar tudo bonitinho na mesma caixa para todos os meus clientes. Agora eu estou sentindo falta de uma sacola, ou de uma caixa personalizada, ou de mandar um cartão para o cliente, ou de fazer um pós-venda e procurar esse cliente e ver como é que as coisas estão. Enfim, quando o básico começa a funcionar, aí sim você começa a pensar em adicionar uma nova etapa para esse básico. Mas é padronizar para entregar o mínimo, né? Ter esse mínimo aceitável
né, dentro do seu negócio. Como a gente já falou, e está sendo dito aqui, né, muitas vezes, mas é importante reforçar que a gente tem que medir o que importa. Então, sem a gente medir nada, a gente navega no achismo, né? E isso trava tanto a eficiência quanto a eficácia. Como a gente já frisou muito, a gente não precisa de um sistema super complexo. O importante é a gente ter visibilidade do que está funcionando e do que não está, né? Então, com essa medição, a gente começa a ter consciência disso e, através dessa consciência, a gente entende como melhorar. Então, novamente, o que eu posso fazer hoje? Escolher até 3 indicadores. Por exemplo, tempo de resposta, número de venda, quantidade de retrabalho, enfim, medidores, sejam coisas positivas ou negativas, e eu vou começar a anotar diariamente, né, ou semanalmente, num papel, numa planilha, com base nesses medidores. Por exemplo, tempo de resposta. Ó, eu estou respondendo todo mundo no meu WhatsApp todo dia até 5 horas, né? Ou não, vixe, nossa, estou demorando 3, 4, 5 dias para conseguir responder o meu cliente. Isso não está legal, preciso de diminuir. Enfim, então eu vou anotando. Então eu vou observando os meus padrões. Olha, os padrões estão dessa maneira. E aí eu começo a entender, olha, isso aqui está gastando muito tempo, isso está demorando muito, estou perdendo oportunidade por conta disso. E a partir dessa métrica, você pode ir estipulando novos objetivos. Olha, eu estou demorando muito para conseguir responder meu cliente no WhatsApp, estou demorando 3 dias. Então, eu vou me desafiar aqui, eu vou ter uma nova proposta. 3 dias não, vou tentar diminuir para um. Vou tentar. Então, nova métrica, eu não posso passar de um dia e aquela métrica passa a ser um novo padrão. Então, através da sua medição, você consegue criar uma métrica para você seguir, né? Que volta para aquilo lá que a gente falou, do padrão mínimo, né? Então, todas essas etapas aqui, como vocês podem ver, elas conversam entre si, né? Uma coisa puxa a outra. Criar um espaço para melhorar, né? Como a gente falou, se a gente só executa, o negócio até funciona, né? Ele é eficaz, mas ele dificilmente vai conseguir evoluir, né? E essa melhoria não vai acontecer sozinha, ela precisa que você tire um tempo para isso, né? A gente sabe que é difícil, igual a gente falou, trocar a roda do carro que está andando já é mais difícil, né? Do que fazer do zero. Mas a ideia aqui não é falar de algo complexo, é de pensar em pequenas melhorias contínuas que vão gerar um impacto enorme ao longo do tempo. Então, o que que você precisa de fazer? Você precisa de separar um tempo no seu dia, na sua semana, que seja 30 minutos, 1 hora, para você pensar no seu negócio, né? Para você pensar nessas melhorias. Porque realmente, no dia a dia, a gente não vai conseguir fazer isso o tempo inteiro. Então, é importante você dedicar, igual a gente falou, que seja 30 minutos na sua semana para sentar e anotar que aconteceu essa semana que foi legal? O que aconteceu que não foi? Que loja, às vezes eu como consumidor fui numa loja e observei que eles fizeram uma coisa que foi muito legal que eu quero trazer para o meu negócio. Então, é você ter esse tempo de conversar consigo mesmo e anotar essas suas percepções, porque através dessas percepções você consegue transformar isso em ação. Então você começa a ter tempo para revisar, né, um processo específico. Olha, eu estou vendo que a entrega está demorando muito. Então deixa eu ver aqui onde que está, né? Aí você começa a revisar os outros processos. O que que está demorando? O que que está funcionando? O que que não está? Vou medir, vou aprimorar, vou observar. É, tem que me perguntar, isso aqui está funcionando de uma forma legal? Isso aqui está sendo mais complicado do que deveria? Por que que isso aqui que deveria ser tão simples está toda hora dando problema? Deixa eu tentar identificar onde é que isso está acontecendo. Vou tentar simplificar, né? Algo que está muito complexo, eu vou tentar tornar mais simples, né? Eu vou tentar eliminar um retrabalho, onde que está tendo muita coisa repetitiva, eu vou ver como que eu posso melhorar isso, como que eu posso organizar melhor, como que eu posso treinar meu funcionário melhor, como que eu posso facilitar as coisas para mim e implementar as melhorias, né? Igual a gente falou, vai ser um jogo, né, de observação e melhoria, mas que vai fazer total sentido. E como eu falei, né, aprender a construir um negócio que também possa funcionar sem você, né? Seu negócio não pode depender o tempo inteiro de você estar lá o tempo todo se esforçando ao máximo, constantemente apagando incêndio, que a gente sabe o quanto que isso é desgastante, né? Se você precisa de estar presente em tudo, o negócio vai ser eficaz, mas será que ele vai ser sustentável? Dificilmente.
E como é que você vai ter aquele tempo, né, para fazer as melhorias, para observar o que está funcionando e o que que não está, se você não tem, se tudo do seu negócio depende de você para funcionar? Então, o objetivo aqui não é sair da operação, mas é começar a estruturar para que no futuro isso seja possível, né? Quem não quer ter seu tempo de descanso com a tranquilidade que os processos estão criados, que os níveis de qualidade estão bem estipulados, que a equipe está bem treinada, né? Quem não quer ter essa possibilidade? Então, uma sugestão para que isso seja possível: identificar uma tarefa que só você sabe, que só você faz e perguntar: como que eu posso ensinar isso para alguém? Como que eu posso transformar isso num processo? Então, vou criar um passo a passo simples, eu vou testar, delegar, né? Ainda que parcialmente, ou simular isso para ver se funciona, para perceber onde é que a pessoa está tendo dificuldade, para perceber o que que ainda está só na minha cabeça, para perceber os riscos, né, de que mais ninguém sabe aquilo. Então, o que que vai acontecer amanhã se eu não estiver aqui para passar isso para ninguém? Então, e ajustar o processo até que fique replicável por outras pessoas e que seja possível que funcione, né, algumas etapas, alguns momentos na sua ausência, que a gente sabe que inevitavelmente, né, nem que seja para a gente fazer uma viagem muito boa, a gente não vai estar ali o tempo inteiro. Então, a ideia é também tá aprendendo a delegar, né, e estruturar essas coisas que estão só na nossa cabeça. Trouxe aqui um vídeo que reforça, né, isso que eu só não sei o que Oferta imperdível. TIM Ultra Fibra em Blumenau. Contrate agora. Princípio. vamos saber que Alta eu- performance Tá dermatológica. ruim. Vocês estão ouvindo o Como som criar um aí? processo de Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Sim, Sim. Também. trabalho para empresa pequena? Muitas pequenas empresas enfrentam o mesmo problema. Cada pessoa faz as tarefas do seu jeito, nada fica registrado e tudo depende da memória de quem executa. Isso gera erros repetidos, retrabalho e deixa o dono ou a dona presa no dia a dia, sem tempo para pensar no crescimento. E a responsabilidade de mudar isso é dos gestores. Mas criar processos de trabalho não significa burocracia. Significa organizar atividades para que a empresa funcione de forma previsível, simples e eficiente. Então vou mostrar agora como criar processos de trabalho que realmente funcionam em uma pequena empresa, sem complicação e com exemplos práticos para fazer com que o seu negócio cresça de forma planejada todos os dias. Então vamos lá. O que é processo de trabalho? Processo de trabalho é um passo a passo padronizado para executar uma atividade dentro de empresa. Ele pode ser algo muito simples, como o jeito de registrar uma venda, ou mais completo, como todo o fluxo de atendimento aos clientes. E o objetivo do processo é sempre o mesmo: garantir que o trabalho seja feito de forma clara, organizada e previsível, não importa quem esteja executando. Exemplo prático: em um salão de beleza podemos ter o seguinte: processo de agendamento, registrar horário no sistema, confirmar com o cliente por WhatsApp e avisar o cabeleireiro responsável. Loja de roupas, processo de fechamento de caixa, contar dinheiro, registrar vendas no sistema, guardar valores no cofre. Enfim, esses foram apenas alguns exemplos bem simples para ficar mais fácil de visualizar esse assunto e inspirar o seu negócio. Mas por que pequenas empresas precisam de processos? Empresas grandes já têm um departamento e sistema para controlar tudo. Já as pequenas empresas normalmente contam com poucas pessoas que acumulam várias funções. E é aí que os processos fazem ainda mais diferença. Oferta imperdível. Eu não consegui baixar o vídeo, aí tá sendo interrompido por comercial, mas basicamente o que que esse vídeo vai falar de importante, né? Ele vai só reforçar tudo que foi dito aqui, e ele foca muito no sentido de falar que as pequenas empresas, como ele mesmo comentou, comumente elas não têm muitas pessoas, né, para trabalharem, principalmente no começo, e que diferente de grandes empresas, que muitas vezes tem várias pessoas e cada processo tem mais pessoas dedicadas, então tem um número maior de pessoal para cada processo, que muitas vezes os erros não é que não ocorrem tanto, mas que são menos pessoas responsáveis por cada etapa do processo. E quando a gente pensa nisso, né, pensando o contrário, quando a gente pensa na pequena empresa,
o contrário também é verdade. São poucas pessoas que são responsáveis por várias etapas do negócio. E isso só reforça a necessidade da criação dos processos. Por quê? Como a gente tem menos pessoas responsáveis por cada etapa, a gente precisa de que esses processos funcionem da forma mais simples, mais estruturado e com bastante clareza. Porque, como tem poucas pessoas para fazer mais atividades, naturalmente, quanto mais simples, quanto mais estruturado for isso, mais facilita, né? O vídeo ali, ele está sendo muito interrompido por comercial, então cortei, né? Eu até tentei baixar, mas não funcionou, eu coloquei ali o link, mas não sabia que ia ficar sendo tão interrompido. É um vídeo legal, depois eu posso deixar o link aqui para quem quiser assistir, mas ele basicamente, ele faz um apanhado e reforça tudo que foi dito aqui na apresentação de hoje, né? Reforçando tanto as questões do processo que funciona, né, que também é muito importante falar. Eu até falei disso no começo, mas talvez eu não reforcei muito, que quando a gente falou ali do processo que funciona, a gente não fala necessariamente do processo ter muitas ou poucas etapas, né, que isso não vai ser um critério para um processo ser bom ou não, ser simples ou não, mas a gente também ter a capacidade de identificar quais processos precisam de ser muito mais complexos ou não, né? Por que que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa, ela, né, com a boa vontade, com o intuito de criar um processo, às vezes ela pode tendenciar a ser demasiadamente criteriosa ou demasiadamente detalhista num processo que às vezes não tem a necessidade de ser tão complexo. Então, às vezes, é um processo que ele funciona sendo simples. E como a gente falou, a ideia aqui, o quê? É começar do simples, né? Não é começar do complexo. Por outras vezes, às vezes a pessoa quer simplificar e resumir um processo que é para ser complexo, né? No sentido que ele precisa de muitos detalhes, ele precisa de muitas etapas. Então, é também ter essa sensibilidade de entender quando que se precisa de um processo mais detalhado, mais minucioso, e quando um processo simples basta. Eu falo isso porque eu mesmo já, né, no passado, eu já trabalhei em locais, já tive experiências profissionais, que às vezes o simples estava funcionando, mas queriam transformar aquilo num processo extremamente complexo, com várias etapas, com vários detalhes, e que, quando executado daquela forma, atrapalhou a eficácia, ou seja, tentou, né, aumentar, digamos assim, tentou aprimorar a eficácia do processo, ou seja, quiseram melhorar a entrega do resultado, só que tornaram o processo tão complexo que, ao invés de deixar ele mais eficaz, diminuiu a eficácia. E a gente viu que isso não faz sentido, né? Quando a gente está falando aqui de melhorar processo, a gente está falando que o objetivo é melhorar a eficiência, porque com a eficiência a gente melhora a eficácia, né? A gente chega melhor nesse resultado. Então, se você está fazendo um monte de coisa e está piorando a eficácia, isso com certeza é um termômetro para tem alguma coisa errada, né? Porque não é apenas tem que funcionar também, né? Não adianta eu, como eu falei, ter um mapa do tesouro se eu não chego no tesouro, não é mesmo? Então, gente, para indo assim, né, mais para os finalmente aqui, para a gente podendo arrematar essas explicações e podendo fechar né, assim, concluir o nosso conhecimento e dando um tom mais para o fim, para a gente depois ainda ter um tempinho para conversar. Eu quis trazer um breve resumo do que a gente conversou aqui hoje, né, tanto sobre processos simples, tanto para os negócios sustentáveis. Então, como a gente falou, um processo que é bom é aquele que vai conseguir equilibrar a eficácia e eficiência. Então, um processo que é somente eficiente vai me desgastar, né? Eu vou chegar lá, mas vou chegar lá muito cansado. E um processo que é só eficiente e não é eficaz não faz sentido, né? Porque, eu gasto pouco tempo, eu gasto pouco dinheiro, é rápido, mas eu não chego lá. Então, de que adiantou, né? Então, é sobre o equilíbrio. Então, ele vai entregar o que você precisa
ser entregue, né? Ou seja, você vai conseguir resolver o problema do cliente, mas você vai fazer isso com o menor desperdício possível. E quando a gente fala desperdício, a gente fala desperdício de tempo, energia e recurso. E aqui, como eu falei e reforço, entra a força da simplicidade, né? Não como ausência de estrutura. A gente não está falando de algo simplório, básico, não é isso. Mas é como inteligência. Então a gente tem que começar do simples. E se o simples funciona, então melhor ainda. Então, o processo simples é aquele que tem o quê? O necessário para funcionar bem. Então, são etapas claras, repetitíveis, né? Repetíveis, está escrito errado ali, repetitíveis, mensuráveis e ajustáveis. Então, ele não depende de um esforço heróico e nem de improviso constante. Então, se o simples funciona, por que não continuar no simples, né? Depois a gente vê se tem necessidade de aprimorar, mas vamos primeiro fazer o simples funcionar. Seguindo aqui, é, pelo contrário, né, do que pensam, né, de que o processo tem que ser sempre complexo, a gente conversou isso lá no início, né, quando um processo é simples e suficiente, ele vai reduzir o desgaste, ele vai evitar o retrabalho e criar aquela previsibilidade que a gente conversou. E quando isso acontece, a operação, né, do seu negócio, ela deixa de ser o grande esforço contínuo para dar certo e passa a ser um sistema que, naturalmente, de uma forma mais orgânica, no automático, ele começa a produzir bons resultados. E essa combinação, o que? Que vai sustentar um negócio a longo prazo, que aí entra também no que a gente falou da sustentabilidade, né? Um negócio sustentável não é um negócio que só funciona hoje, é um negócio que ele vai continuar funcionando sem que exigir do dono que ele chegue constantemente num limite de esgotamento, né? Porque isso também não é eficiente, né? Você se esgotar até chegar um momento que nem você consegue mais dar continuidade no negócio. Então, a ideia é que esses processos simples e bem estruturados permitam essa consistência, né? Essa continuidade, mas também um aprendizado e evolução contínua. É o que a gente falou. Vamos fazer funcionar e vamos sempre aprimorando e adaptando, né? Porque o que a gente mensura, a gente pode melhorar. E o que a gente pode ajustar, significa que pode acompanhar o meu crescimento, né? Se o meu processo eu consigo ajustar na medida que eu preciso, até mesmo para o meu negócio crescer, significa que é um processo legal. Um processo que não consegue acompanhar o meu crescimento também, né? A longo prazo não é o quê? Sustentável. Então, a eficiência e a eficácia, ela deixam de ser, né, questões opostas e ela passa a se retroalimentar, igual a gente conversou. Quanto mais eficiente for um processo, mais existe espaço para ampliar a eficácia. E quanto mais eficaz for, né, mais faz sentido eu otimizar. Então, se o meu negócio ele funciona, né, se eu estou conseguindo entregar, mais faz sentido eu querer que ele funcione de uma forma que me desgaste menos. Então, no fim, a sustentabilidade não significa trabalhar mais, mas de estruturar as coisas de uma forma melhor, criando um negócio que não vai depender sempre do seu esforço máximo para continuar de pé. Basicamente, é o conhecimento, né? A ideia que eu quis passar para vocês hoje foi essa. Como eu disse, né, lá no começo, quando a gente pensa em processo, né, igual comentou ali a minha amiga também, que é da área do direito, né, falou, e processo é dor de cabeça, né, coisa complicada. E também, como eu comentei, às vezes, quando a gente pensa em negócio sustentável, às vezes, muitas vezes vai para o lado ali da sustentabilidade ambiental, né, que com certeza tem sua importância, mas que não era exatamente o tema aqui que a gente tinha para tratar hoje. Minha ideia foi trazer um pouco esses conceitos ali, mais, né, para a gente refletir sobre eles e entender que o processo ele não precisa de ser complicado, burocrático e complexo. E, inclusive, ninguém nem consegue começar no mais difícil, né? Novamente, o que eu reforço é o processo simples é aquele que funciona com a menor número de etapas necessárias para que ele funcione, né? Como a gente falou, esse número vai variar, né, do tamanho do seu negócio, da complexidade, de aonde que você consegue, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? E nada melhor do que começar com o simples que funciona. Então,
né, a gente continua aqui aberto para conversar mais um tempinho. Quem quiser abrir o microfone, mandar mensagem aqui no chat para a gente ainda trocar uma ideia, compartilhar alguma coisa, alguma ideia que teve, algum comentário, o que que concorda, o que que não concorda, que eu também estou aqui para aprender, né? Igual a gente falou, a gente está aqui também para evoluir, aprender, né, sempre, então com certeza eu tenho muito para aprender com vocês. Mas peço que vocês aguardem aqui ainda na sala, porque o pessoal aqui que está apoiando do IPPE vai vir também falar um pouquinho. É, queria também falar, né, que aqui o IPPE está sempre com várias atividades, então, para quem quiser seguir, né, eu já vou passar ali o slide que tem as nossas redes para estar acompanhando as próximas atividades, para quem quiser se inscrever. A gente sabe que tem muita atividade aqui legal que vai ajudar, inclusive, a vocês melhorarem a eficiência dos seus negócios. E a gente ainda vai tirar uma foto junto, mas então vamos aguardar um pouquinho. A Bianca falou que quer fazer um comentário. Oi, Breno, boa noite. Primeiro, Oi, queria dar os parabéns aí pela palestra. Acho que ficou muito obrigado. claro aí os pontos que você levantou e é essencial a gente pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica assim no automático e aí depois, a hora que o problema acontece, é tarde demais. Eu queria só dar um depoimento, né, que eu trabalho com assuntos regulatórios e tem muita interface com parte de controle de qualidade também, em fábrica, e tudo mais, e assim, justamente uma coisa que dá muito problema é que, dependendo quando a fábrica começa, né, está muito no início ali, que a gente chama de startup, e às vezes os processos não estão ainda muito bem estabelecidos, Aham. e isso é crucial, porque depois você não consegue repetir, ou tem muita variabilidade ali no produto que você está produzindo, e isso tudo dá muito problema, né, de compliance e tudo mais, e você não consegue avançar depois para vender isso de uma forma eficiente, rápida e que atenda o mercado ali, né, e segura também, né, quando a gente está falando de produtos aí, ainda tem isso. Então, assim, é muito importante tudo isso que você falou, e a gente está sempre atento, igual você colocou aí nesse slide aí, os processos têm que estar simples e bem estruturados, necessário treinar a equipe também, tem que fazer reciclagem, tem que garantir que o Uhum. procedimento ainda está atual, porque às vezes você tem, eu trabalhei muito também com a implementação do fluxo de procedimento operacional padrão, né, que são os POPs, e é bem isso, se o procedimento muda e a gente não atualiza o documento, depois a pessoa que está lá executando, ela não está seguindo o processo que já é vigente, então, assim, isso dá muito problema na prática, sabe, e são pequenas coisas, às vezes detalhes, e atrapalham um processo inteiro, uma cadeia inteira de produção, e isso dá, além de problema de compliance, dá muito prejuízo, né, porque você tem que, às vezes, descartar todo um lote ali que você produziu, e aí, bom, dentre outros vários problemas que eu não vou entrar aqui no mérito para não gastar tanto tempo, mas acho que foi crucial aí a gente agora ter essa luz, esse direcionamento aí que você passou. Então, parabéns e espero que quem ainda não estava refletindo sobre isso, que reflita e implemente, né, esses processos. Não precisa ser nada tão complicado assim de início para quem está começando, né, mas tem que ter tudo documentado, mesmo empresa pequena e tudo mais, eu acho que isso ajuda muito, porque são poucos funcionários, às vezes você tem uma pessoa ali que faz várias coisas e não necessariamente você que é o dono sabe o que está acontecendo, se não tem nada documentado, aquela pessoa sai, e aí, como é que você fica? Então, assim, é Sim, importante começar a organizar isso e isso só traz ganho no fim. sim, com certeza. Obrigado pela contribuição. Exatamente, com certeza, Não é ilustra muito bem. muito boa a contribuição da Bianca. E voltando para uma situação extremamente simples, me lembrei aqui agora da receita de um bolo, né? Porque eu acho que fica bem claro para a gente o que é o exemplo de uma padronização. A receita do bolo, para que ele dê certo, você tem todo aquele passo a passo, são os processos. Estou falando de um bolinho básico, esse que a gente usa para tomar um cafezinho da tarde, por exemplo. Então você já sabe, seguindo aquela receita, né, todo aquele processo, você sabe, inclusive, a ordem de se utilizar os ingredientes, porque em várias receitas, para quem lida com cozinha, acredito que a maioria de nós, independentemente de ser um bom cozinheiro ou não, já tentou fazer um bolo, quando a gente tem aquele padrão em mãos, ou seja, a receita pronta, né, daquilo que já foi testado e aprovado, a sua possibilidade de fazer um bolo igual aquele da revista ou da receita que você está vendo, ela é muito grande,
pode, porque está tudo bem explicadinho. Tantas colheres de tanto, depois coloque tanto. A parte, bater as claras em neve, porque se você colocar a clara sem bater, não vai dar certo. Então, quem testou, acompanhou e desenhou todo aquele processo, com toda certeza, também trabalhou na melhoria daqueles processos. Opa, eu coloquei açúcar demais, vou testar com açúcar de menos. Ou então coloquei muito fermento, ou deixei de colocar fermento na dose certa. Até que se chegou num padrão, ou seja, aquele conjunto de processos testados e aprovados, ele vira uma receita de bolo. Então, Sim, se você seguir certinho, o que não quer dizer que você não possa aprimorar essa receita, introduzir novos ingredientes, isso é que a gente chama de melhoria de processos. Às vezes, sim. suprimir alguma coisa, substituir por outra, Eu que acho que vai dar um diminuir o açúcar, né, às vezes. exato. Trocar o açúcar por outra coisa, ou introduzir algo diferente, um coco ralado, e vai sair um bolo de coco. Então, isso aí a gente pode considerar melhoria de processo, né? E por Sim, que não? Então, fica esse importante. exemplo simples aí para nós. Sim. E Fácil de lembrar que lembrar. às vezes, mesmo seguindo o processo, por exemplo, eu seguindo o bolo, meu bolo nunca cresce. Então, você vê se com o processo fica difícil, imagina sem, né? É, às vezes o número de batidas de mão aí, ó, dá uma olhadinha Exato. lá. Mas na insistência a gente acaba acertando, né? Desde que Sim, não tenha tanto retrabalho e que você preste atenção nas etapas, no final dá tudo certo. Obrigada sim. pela palestra. Eu parei para assistir por interesse mesmo e fiquei até o final porque estava muito boa de assistir, de recordar assuntos que eu também trabalho. E foi muito bom. Parabéns. Tenho Que certeza que bom. muitas pessoas gostaram. Que bom, obrigado pelo exemplo. E só aproveitando aí os últimos minutinhos, né, reforçar o agradecimento aos nossos patrocinadores, né, que novamente sem eles a gente não estaria aqui hoje, né, da forma como estamos, na qualidade que estamos, na frequência que estamos. Então, reforçar novamente esse agradecimento. E deixar aqui na tela, né, as nossas redes novamente, para vocês nos acompanharem, e acompanhar as próximas atividades, que tem sempre inúmeras atividades muito bacanas para vocês estarem se inscrevendo e, como a gente falou, estarem aprimorando aí os processos de vocês e tornando tudo um pouco mais eficaz e eficiente. Deixo agora as palavras aí com o pessoal do IPPE e para quem quiser falar mais algo, a gente ainda está aqui também. Pessoal, nós temos aí alguns minutinhos a mais, mas já gostaria de te agradecer, viu, Breno? Realmente foi uma palestra muito motivadora, com informações assim essenciais para todo o processo aí, né, para todos os empreendedores. Como você falou também das nossas atividades aqui no IPPE, nós estamos com 3 projetos em execução, sabe? Então é muita programação. Queria convidar o pessoal para ir lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é @Instituto IPPE. Lá tem toda a programação para vocês tá, né, escolhendo, selecionando aí o que vocês mais interessa, organizando também o tempo de vocês. A gente tem também, às Entre vezes, as várias mentorias, atividades que a né? gente, muitas atividades. O nosso projeto Violência Jamais, ele é um projeto muito bacana, sabe? Vai assim nas comunidades aqui próximas de Belo Horizonte, dentro de Belo Horizonte, né? Atendendo as pessoas, dando atenção. Nós temos plantão jurídico, plantão com psicólogo, que para atender esse pessoal, sabe? Com palestras também. E os outros 2 projetos, que é o Turbinado e IES, Juventude Prolongada, tem todos, né? Tem palestras como essa de hoje, os minicursos, nós temos também rodas de conversa, nós temos as consultorias, tá, pessoal? E temos também uma atividade, que é uma atividade bem lúdica, que chama Cine Interativo. E eu já queria convidar vocês para amanhã. Nós temos um cine interativo com o filme Meu Nome é Rádio. E a gente sempre convida um professor, uma professora, para fazer um debate após o filme. Esse cine interativo ele é online, tá? E então já fica o convite para vocês para amanhã, tá bom? O pessoal está agradecendo aqui.
Mais alguém gostaria de falar? Gostaria de pedir o pessoal, né, antes da gente estar encaminhando para o nosso final, pessoal, quem puder abrir a câmera, por gentileza, para a gente estar registrando esse momento aí também, acredito que é muito valioso para nós aqui do PPE e, consequentemente, para vocês também. A gente acaba repassando todo o conteúdo, né, todo esse material aí para os nossos aportadores, e graças a eles, né, como o Breno e a Lu disse, né, tudo isso é possível de forma gratuita graças a eles. Então é sempre bom, é importante também repassar todo o conteúdo. Eles gostam de ver como que funciona a dinâmica dentro da sala de aula e também fora da sala de aula, como foi falado através do Instagram, tá? Então já vi que o pessoal já está abrindo a câmera e quem puder abrir, nós agradecemos bastante, tá? É mais um aviso que essa palestra, como as outras também, fica gravada, viu, pessoal? E vocês podem acessar lá quantas vezes vocês quiserem. Fica no canal do YouTube do IPPE. É só acessar lá, porque ela fica disponível de forma pública, tá bom? Isso aí. Mais alguém, pessoal? Oi, Ítalo. Oi, Hoje eu vou pois te não. mandar um beijo, mas sem condição de abrir a câmera, porque realmente vai fazer susto em quem estiver por aí. Que Ficam com meu isso, beijo, Laís. saudade de todo mundo. Parabéns por mais essa palestra, mais informações que a gente recebe. Acho que quem já sabe um pouquinho e quem não sabe sempre sai no lucro, né? Porque o saber não ocupa espaço e a gente vai recordando, rememorando e aprendendo mais um pouco. Obrigada ao IPPE. Obrigada pela sua presença, viu, Heloísa? Obrigada a Um presença de todos beijo, Lu. vocês, viu, pessoal? Oi, E aí, Ita, oi, deixa eu falar só uma coisinha. pode ficar à vontade. Você lembra que semana passada, olha lá, ela tá rindo. Semana passada eu encontrei com uma pessoa que me trouxe para o IPPE. Lembro sim. Pois é, a Simone França aí, ó, eu que trouxe ela. Ela é lá do Paraná, é minha amiga virtual, nunca não conheço pessoalmente, mas a gente conversa todo dia, a gente fala bom dia uma para outra, né, Simone? E fui eu que trouxe ela para o IPPE, viu? Nossa, eu nem sabia que você estava aí, mulher. Estou aqui. Ai, ai. Viu? Agora deu certo. É isso aí, Que ó. Pois é, coisa pessoal, ó, boa, né? siga o Não, muito exemplo aí bom, da muito bom. Ana, da Simone, né? Convida aí seus amigos, Mas só que seus nós somos familiares amigas para vir para o virtuais, IPPE. Isso, amigas virtuais de tempo. de muito tempo. É, e pode saber que é amiga mesmo, né? Para indicar uma palestra dessa. E tem certeza que a Simone saiu feliz e com muita informação boa para colocar Ah, em mas prática. com certeza, com certeza. Muita informação que amanhã mesmo já vou pôr em prática já. Que coisa boa. Isso que PPE gosta, né? De trazer essas palestras online, porque isso tem uma abrangência enorme, né? Você vê o nosso país como é grande. Né, teve palestra aí que já teve gente assistindo lá do Nordeste, agora tem você lá de pertinho do Breno, sabia? Que você não está longe dele? Eu? É? Você não é de Santa Ah, Catarina? não, eu sou do Paraná, divisa com Paraná é, Santa mas não está tão longe. Ele está em Blumenau, então não é tão longe assim. Não, Você pior vê? que não é longe mesmo. É, o IPPE está em todos os lugares, né? Por esse Brasil afora. Isso só nos gratifica, né? A quem assiste, a quem participa, é muito bom. Um beijo, gente. Boa noite. Isso aí, Boa Obrigada, noite. pessoal. professor. Obrigada, Obrigada. Ítalo. Tchau, Pessoal, Ana. calma aí, não Obrigada, esquece. Lu. Calma aí Tchau, que a gente vai tirar Simone. a foto ainda, pessoal. Mas pera aí. Vamos tirar foto. Vamos lá, antes da gente esquece, quando eu falar já, sorrisão no rosto, aí é bem rapidinho, tá? Um, dois, três e já. Show de bola, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Breno, muito obrigado, tá, pela palestra, por todo o Eu que ensinamento agradeço. aí para o pessoal. Pessoal, muito obrigado pela presença também, né? Antes da gente encerrar isso, eu queria desejar a todos aí um ótimo final de noite, um excelente descanso, né? Um excelente também final de semana que está por vir. E falar com vocês, né? Como foi falado já anteriormente, reforçar que
aguardamos vocês aí para nossas próximas programações, beleza? Qualquer Sim, coisa que sim. vocês precisarem também, é só entrar em contato com a gente. Nós temos uma equipe aí especializada para estar orientando e auxiliando vocês aí a todo momento, né? E é isso. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá? No mais, fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigada a todos. Bom fim de noite. Obrigada, André. Obrigada, boa Obrigada, Lu. noite. Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Vou estar encerrando Amém. aqui, tá? Falou.